Em um mundo que infelizmente está inundado de casos de crimes reais, pode ser difícil cobrir todos eles. Enquanto muitos crimes assustadores chegam aos holofotes, muitos outros casos sombrios e perturbadores passam despercebidos, permanecendo desconhecidos, não resolvidos ou simplesmente esquecidos com o tempo. Hoje vamos dar uma olhada em 5 histórias de crimes reais esquecidas. A polícia sabe com o que está lidando e o que está fazendo. É isso que todo mundo pensa. Eles são treinados para agir com lógica e profissionalismo em crimes, buscando prevenir delitos, encontrar evidências, prender culpados e garantir justiça às famílias das vítimas. Mas o que acontece quando a própria força policial em quem você confia derruba tudo com uma decisão errada? No triste e longo caso de Nona Dirksmeyer, rainha da beleza de 19 anos, encontrada sem vida em casa. A polícia acabou se mostrando negligente e incompetente, e perdeu muito tempo perseguindo alguém que eles tinham certeza que era o autor do crime. Tudo isso enquanto ignoravam os sinais óbvios que sempre estiveram lá. Bem-vindo ao True Crime Stories. Sou Ty Knotts, seu apresentador e detetive de poltrona, com novos documentários de crimes reais toda semana. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, aperte o botão de inscrever-se. É de graça, e assim você fica por dentro de todos os meus próximos vídeos. Nona Carol Dirksmeyer nasceu em 26 de dezembro de 1985 em Zachary, Louisiana, filha de Paul e Carol Dirksmeyer. Depois, a família Dirksmeyer mudou-se para Russellville, Arkansas, e passou a chamar o local de lar. O pai era militar e a mãe, enfermeira. Vinda de uma família relativamente grande, ela tinha 4 irmãos e uma irmã, e todos eram muito unidos. Nona mais tarde frequentou a Dover High School, de onde se formou em 2004. Mas para Nona e sua família, a dor e o trauma acabaram entrando em suas vidas. No dia 20 de agosto de 1996, quando Nona tinha apenas 10 anos, foi o dia em que o pai de Nona, Paulo, faleceu, e foi um momento muito difícil para a família. Mas logo após a morte dele, Nona estava no ensino médio e confidenciou à mãe um segredo muito assustador que ela havia guardado por anos. Veja, a morte do pai foi uma forma de escape para Nona. Por quê? Bem, porque acabou que a pessoa que deveria ser o protetor de Nona era um monstro. Na realidade, tragicamente, Nona foi submetida a todo tipo de abuso por parte do pai. E nem preciso dizer que ouvir algo assim é simplesmente repugnante. Mas felizmente, Nona encontrou uma saída desse ciclo ainda muito jovem. Mas isso não torna a situação menos traumática, porque agora, Nona não só tinha que conviver com as lembranças e a culpa do trauma, agora ela precisava seguir em frente sem o pai. Quando se abriu com a mãe, Carol acreditou, mas nada pôde fazer, porque o agressor, o marido dela, havia falecido e não podia enfrentar as consequências de suas ações, pelo menos não nesta vida. Esse trauma também deixou Nona com cicatrizes emocionais terríveis. Ela era uma jovem incrível, mas sofria de depressão desde muito nova. Nona era uma criança tímida e doce, mas seu círculo de amigos era bem pequeno. Ela não era um livro aberto, mas quem conhecia Nona era seu parceiro para tudo, como Kevin Jones, seu melhor amigo desde o jardim de infância. Kevin era o tipo de melhor amigo que todo mundo quer. Ele era muito carinhoso e gentil e também era protetor com Nona. Os dois moravam perto um do outro e eram praticamente inseparáveis enquanto cresciam. Sempre faziam as coisas juntos, planejavam atividades e simplesmente aproveitavam a companhia um do outro. Kevin também era uma das poucas pessoas que sabiam sobre o abuso que Nona sofria, e em vez de deixá-la sozinha para lidar com isso, ele ficou ao lado dela em tudo. Mesmo que Nona fosse difícil às vezes, Kevin tinha uma paciência imensa e acreditava que Nona conseguiria superar. Ele esteve ao lado dela quando ela sofreu com terríveis crises de depressão, e a amizade deles só se fortaleceu com o tempo, tanto que os dois começaram a namorar, o que foi simplesmente perfeito. Quem visse Nona e Kevin juntos, percebia que eram feitos um para o outro. Os amigos de Nona também a incentivavam a sair da sua concha. Não há nada errado em ser reservada, e os amigos de Nona sabiam. Ela nasceu para coisas incríveis, só precisava de um empurrãozinho. Esse pequeno empurrão levou Nona a participar de concursos de beleza, onde competiu em várias disputas locais e ganhou diversos prêmios.
Ela foi coroada Miss Petit Valley em 2005 e naquele mesmo ano participou do concurso Miss Arkansas. Nona também canalizou sua dor emocional para algo produtivo e participou de muitos trabalhos voluntários para mulheres que sofreram abuso ou violência. Ela também era muito religiosa e, além de cantar no coral da sua congregação, também era membro da primeira igreja cristã e da organização Irmãos e Irmãs Mais Velhos. Na época da faculdade, Nona e Kevin ingressaram na Universidade Tecnológica do Arkansas. Nona, querendo usar seu talento musical como uma possível carreira, escolheu educação musical como seu curso principal na faculdade. Era a hora de Nona abrir suas asas e ela decidiu alugar um apartamento perto de Cannabis. Veja, a mãe de Nona, Carol, casou-se novamente após a morte de Paulo, e mesmo que o padrasto de Nona fosse muito melhor que o monstro que era seu pai biológico, ele continuava rígido, e todos em casa precisavam seguir suas regras, como chegar cedo e respeitar o horário de recolher. Bem, Nona não queria fazer isso, já que estava na faculdade e queria independência, com toda razão. Foi por isso que ela se mudou para seu apartamento em Russellville, Arkansas. Mas em apenas um ano, Kevin teve uma notícia inesperada para Nona. Veja, Kevin decidiu trocar de universidade e agora se mudava para 1h30 de distância de Nona. O casal já estava em um relacionamento há cerca de 5 anos, e essa seria a primeira vez que eles tentariam todo esse lance de relacionamento à distância. Embora não fosse o ideal, Kevin esperava que o amor dele e de Nona um pelo outro fosse mais forte do que a distância, e que eles conseguiriam fazer dar certo. Eles se comunicavam com frequência, compartilhavam novidades e se encontravam quando podiam. Logo chegou dezembro de 2005 e o ar estava carregado com o alegre espírito natalino. Mas esse também foi o momento trágico em que algo aterrorizante aconteceu com Nona, e isso dentro do próprio lugar que ela chamava de lar. 15 de dezembro de 2005 foi o dia em que Kevin e Nona planejavam se encontrar. Eles estavam livres para o feriado e ansiosos para passar um tempo juntos. Naquele dia, por volta das 9 horas, Nona enviou uma mensagem de bom dia para Kevin de manhã, e essa foi, tragicamente, a última vez que ele teve notícias dela. Com o tempo, Kevin esperou pela ligação de Nona, que nunca aconteceu. Preocupado, passou a ligar e mandar mensagens para ela constantemente. Em um momento de desespero, Kevin mandou uma mensagem para Nona dizendo, abre aspas, você está viva. Assim que Kevin ficou livre dos seus afazeres, ele imediatamente ligou para seu amigo Ryan, que trabalhava como entregador, e perguntou se ele podia ir verificar como Nona estava. Ryan chegou ao apartamento de Nona e se surpreendeu ao ver o carro dela no estacionamento. As luzes ainda estavam acesas, mas ninguém atendeu quando ele tocou a campainha. Kevin teve um mau pressentimento e pediu à mãe que o acompanhasse até o apartamento de Nona. Ele normalmente tinha uma chave, mas a esqueceu em casa. Então, ele não teve escolha a não ser tentar entrar pelas portas de correr dos fundos. Agora, para contextualizar, as portas de correr geralmente eram trancadas por dentro. Fontes afirmam que elas tinham uma grade de segurança, solicitada por Nona, pois às vezes ela ficava sozinha e temia por sua segurança. Kevin esperava que as grades de segurança estivessem lá, mas quando o trio foi para os fundos, não havia nada nas portas de correr dos fundos. Isso imediatamente alarmou Kevin, porque Nona nunca teria tirado a grade de segurança, especialmente se estivesse sozinha em casa. Então, por que ela foi removida? Assim que Kevin entrou no apartamento, ele viu algo vermelho nas persianas, e você provavelmente já imagina o que era. Mas quando ele subiu até o quarto de Nona, se deparou com uma cena horrível. Nona, de 19 anos, estava caída no chão, sem vida e fria, e era uma bagunça assustadora. Kevin, completamente desesperado e agindo por impulso, pegou Nona já sem vida nos braços e começou a chorar descontroladamente. Essa era sua namorada de 5 anos, e agora ela estava ali, sem vida e exposta, sabe-se lá há quanto tempo. Janice, mãe de Kevin, chamou a polícia imediatamente, e quando investigadores e socorristas chegaram, a casa foi isolada com fita. E a polícia, à primeira vista, sabia que o ataque contra Nona tinha sido horrível. Um abajur e uma faca foram usados para atacar Nona de forma brutal. Havia também uma embalagem de preservativo descartada no chão e uma única impressão digital no abajur. Os resultados da autópsia de Nona mostraram que o horário da morte foi entre 10h30 e 13 horas. Aqui, os investigadores cometeram um erro grave. Não inspecionaram bem a cena, não coletaram amostras das persianas, nem buscaram pegadas no apartamento. Ainda pior, eles nunca expandiram a inspeção além do quarto onde Nona foi encontrada. Mas por que fariam isso? Bem,
É porque eles já tinham seu foco em uma pessoa em particular, Kevin. Quando os detetives entraram no apartamento e viram Kevin, souberam que era o suspeito. Primeiro, notaram as roupas dele cobertas com o sangue de Nona. Pois, se você lembra, ele a abraçou e chorou ao encontrá-la. Bem, os investigadores chegaram à conclusão de que ele fez isso de propósito para esconder qualquer evidência do crime em suas roupas. Para eles, essa era a única explicação lógica, mas isso era só o começo. A polícia também achou suspeito o fato de Kevin aparecer no apartamento de Nona com sua mãe e um amigo. De acordo com a polícia, Kevin havia pensado antecipadamente e trouxe pessoas com ele para que pudessem lhe fornecer um álibi. Lembra também da mensagem que Kevin mandou para Nona, perguntando se ela estava viva? Bem, os investigadores se apegaram a essa informação como se o emprego deles estivesse em jogo e acusaram Kevin de atacar Nona fatalmente. Agora, se isso parece totalmente ridículo para você, você não está sozinho, mas tem mais. Os detetives levaram Kevin, de 19 anos, para a delegacia e o bombardearam com perguntas, chegando até a forçá-lo a confessar o crime. Durante o interrogatório, Kevin estava sozinho na sala e, quando percebeu que era suspeito da morte da namorada, socou uma cadeira em puro pânico e frustração, e tudo isso foi registrado pelas câmeras. Bem, quando os investigadores viram isso, automaticamente rotularam Kevin como um homem abusivo enrustido. Devido ao seu comportamento, ele era mais propenso a atacar e tirar a vida de Nona, ao menos na visão deles. Lembre-se de que Kevin estava sem advogado e estava sendo pressionado a confessar. Em um certo momento, Kevin foi forçado a fazer um teste do polígrafo e veja só, ele falhou. Mas aqui está o detalhe. Quem leu os resultados do teste nem era especialista certificado, mas um policial novato, tornando esses resultados inúteis desde o começo. Mas se isso não faz você querer arrancar os cabelos, então essa próxima parte vai. Os detetives não tinham nenhuma prova contra Kevin. Pelo que parece, Nona lutou pela própria vida. Isso indicava que o agressor provavelmente também teria arranhões, hematomas e ferimentos, mas Kevin não tinha nenhum sinal disso em momento algum. Na investigação, eles até rotularam Kevin como um namorado ciumento e irritado que queria se vingar de Nona. Essa parte pode confundir, mas novamente você não é o único a se sentir assim, entende? Ao falarem com amigos de Nona, os investigadores souberam que ela estaria saindo escondida com outro cara, traindo Kevin. Quando a polícia verificou o álibi do homem, ele era sólido e foi descartado como suspeito. Mas os investigadores passaram a acreditar que esse era o motivo de Kevin, de acordo com a polícia. Quando Kevin descobriu que Nona estava traindo ele, aparentemente ele a confrontou e a espancou até a morte. A polícia, com essa informação, basicamente forçou Kevin a confessar. Mas como eles fizeram isso? Bem, os detetives disseram a Kevin que todos na família dele e de Nona acreditavam que ele era o culpado. Os investigadores conduziam a investigação de modo enganoso, tentando culpar Kevin apenas para encerrar o caso. Kevin ficou arrasado e até perdeu o funeral de Nona, que ele ajudou a organizar, porque a polícia o manteve na delegacia por tanto tempo. Isso continuou por meses, e se você achou que isso era loucura, bem, ainda está longe do fim. Em março de 2006, quase 3 meses após a morte de Nona, os investigadores prenderam e acusaram oficialmente Kevin pelo assassinato dela. A única evidência deles era uma impressão digital na lâmpada do abajur, que pertencia a Kevin. Os detetives acreditavam que essa única impressão digital na arma do crime era suficiente para condená-lo pelo crime. Para ser justo, Kevin realmente tocou na lâmpada enquanto segurava Nona em seus braços, e essa provavelmente é a razão pela qual sua impressão digital estava na lâmpada. Mas isso bastava para os investigadores condená-lo por assassinato? Logo seria descoberto. O julgamento foi realizado em outra jurisdição porque todos sabiam sobre a investigação e haviam medo de que os jurados pudessem dar o veredito errado sob a influência de boatos. A promotoria argumentou que Kevin foi quem matou Nona porque seu telefone ficou desligado das 10h30 às 13h e que a arma do crime tinha sua digital nela, mas apenas uma, no entanto. A defesa apresentou testemunhas que confirmaram o álibi de Kevin, incluindo sua avó, que o viu em um posto de gasolina e lhe deu dinheiro para comer. Outra testemunha viu Kevin almoçando entre 12h30 e 13h. Isso também foi confirmado pelas câmeras de segurança. Assim, Kevin não poderia ter cometido o crime em tão pouco tempo. Ele não estava nem perto da casa de Nona naquele momento. A defesa também destacou os erros na investigação.
Segundo a defesa, a polícia analisou as digitais desconhecidas, mas o banco de dados não trouxe resultados. Elas poderiam ser do verdadeiro autor do crime. Os investigadores inicialmente não encontraram DNA na embalagem do preservativo. Quando advogados pediram novo teste, encontraram vestígios de DNA masculino desconhecido, que não eram de Kevin. Um médico legista revelou um fato interessante sobre a posição do corpo de Nona. De acordo com ele, o corpo estava inicialmente de costas, mas depois de algum tempo foi virado de bruços. Isso indicava que alguém se aproveitou de Nona, provavelmente após sua morte. Você pode não acreditar, mas o julgamento de Kevin levou mais de um ano. Quando o júri deliberou e voltou com o veredito, Kevin foi felizmente considerado inocente devido à óbvia falta de provas, e ele foi absolvido. Mesmo aliviado, Kevin se sentia devastado porque muitos, inclusive a polícia, ainda acreditavam que ele era o responsável. Você imagina como Kevin se sentiu? Além de encontrar a namorada de 5 anos assassinada, ele ainda era visto como suspeito pela polícia, e alguns acreditaram nisso. Tudo isso aconteceu por causa de erros graves, falta de profissionalismo e incompetência na força policial. E eles estiveram muito perto de condenar um homem inocente pela morte de Nona. Agora que Kevin não era mais suspeito, os investigadores voltaram à mesa, agora acompanhados de advogados que os orientavam. O DNA encontrado na embalagem do contraceptivo foi comparado com o DNA de todos os homens que tiveram contato com Nona, mas os resultados foram inconclusivos. Isso foi até setembro de 2007 quando finalmente tiveram um avanço. No caso, um homem chamado Gary Dunn foi preso por roubo. O que isso tinha a ver com o ataque à Nona? O DNA na cena do crime correspondia ao de Gary. Além disso, Gary morava no mesmo complexo que Nona e chegou a ser suspeito na investigação do caso dela. Mas, por causa do foco excessivo da polícia na direção errada, ele foi descartado como suspeito. Para piorar, Gary também foi acusado e condenado por atacar outra mulher. Além disso, seu álibi no dia do ataque à Nona nunca foi verificado. Segundo Gary, ele fazia compras com a mãe. Guarde essa informação, pois voltaremos a ela depois. Os detetives cometeram um erro enorme atrás do outro nessa investigação, e era hora de se redimirem. A polícia finalmente percebeu e levou Gary para interrogatório, mas ele passou no teste do polígrafo. Mas veja, esse teste foi novamente conduzido por alguém sem licença para interpretar o polígrafo. Não dá para inventar isso. Quando os investigadores finalmente verificaram o álibi de Gary, eis que descobriram que era falso. Gary realmente foi às compras com a mãe, mas isso foi 2 dias antes do ataque à Nona. Gary realmente mostrou recibos de compras para a polícia quando foi inicialmente interrogado como suspeito em 2005, mas os investigadores ou não perceberam que as datas estavam erradas, ou nem chegaram a olhar os recibos. Se ao menos os detetives tivessem analisado melhor e dado atenção ao álibi do Gary, em vez de pressionar e forçar o pobre Kevin a confessar o crime, esse caso poderia ter sido resolvido anos antes. Para aumentar a suspeita, as impressões digitais desconhecidas no abajur correspondiam às do Gary, mas havia um problema, não era uma correspondência de 100%. Como o assassinato ocorreu há muito tempo, as evidências se deterioraram e os investigadores não conseguiram coletar impressões digitais e DNA nas primeiras horas após o crime. Embora a maior parte da culpa tenha sido atribuída à polícia, infelizmente, as evidências de DNA e impressões digitais de Gary não puderam ser usadas como prova no tribunal, o que foi devastador para a investigação. Mas com essas novas informações, Gary, atualmente em liberdade condicional por quase matar uma mulher. Em 2002 ele foi preso e acusado do assassinato de Nona. Gary era um homem muito violento. Ele tinha um histórico de ser agressivo com mulheres. Em 2002, ele atacou uma mulher que estava correndo. Ele a dominou e até disse que acabaria com a vida dela se ela resistisse. Felizmente, a mulher conseguiu escapar, correu até o carro e chamou a polícia. Gary foi preso pouco depois e recebeu apenas 19 meses de prisão. No julgamento pelo assassinato de Nona, iniciado em abril de 2010, a esposa de Gary testemunhou contra ele. De acordo com ela, ele era um homem perigoso e agressivo, e ela não passava de um saco de pancadas para ele. A esposa de Gary também revelou um detalhe assustador, mas condenatório. Veja, algumas semanas antes da morte trágica de Nona, ela flagrou ele espionando Nona pela janela. Isso foi uma novidade para a promotoria, porque cheirava a premeditação. Mesmo que não saibamos por que Gary atacou Nona, o ataque não foi aleatório.
Gary havia escolhido deliberadamente Nona como sua próxima vítima de abuso e violência, e essa decisão terminou com Nona perdendo a vida. Então, era isso que a promotoria acreditava ter ocorrido em 15 de dezembro, pois Gary e Nona moravam no mesmo prédio. Ele bateu na porta e Nona o deixou entrar. Por algum motivo, ele fingia pedir ajuda, ou tinha outro motivo, não sabemos. De qualquer modo, ele logo dominou Nona em seu quarto, usou o abajur contra ela e, tragicamente, tirou sua vida, entre outras coisas. Mas a parte mais louca de tudo isso é que a equipe de defesa de Gary continuou culpando Kevin e insistiu na história de que o namorado pegou a namorada traindo. Como as impressões digitais e o DNA de Gary não puderam ser usados como prova, o julgamento foi declarado nulo, porque o júri não conseguiu chegar a uma decisão. Isso só significava uma coisa: um novo julgamento foi marcado e desta vez, uma das vítimas de Gary, a mulher que ele atacou em 2002, também testemunhou. Mas infelizmente isso também não fez diferença, e o júri ainda não conseguiu chegar a uma decisão. É simplesmente devastador saber que os investigadores tinham as provas em sua posse, mas por causa de uma simples degradação, elas se tornaram inutilizáveis. Não imagino o sentimento mais devastador para a família da Nona. Gary Dunn, a pessoa claramente responsável pelo ataque à Nona e seu falecimento subsequente, foi autorizado a sair em liberdade. Tudo porque os investigadores falharam em fazer seu trabalho nas etapas iniciais da investigação. Mas não demorou muito até que Gary, de 39 anos, fosse preso novamente em 2018 por cometer mais 2 crimes em um único dia. O primeiro foi uma tentativa frustrada de sequestro de uma mulher. O segundo, um comportamento público inapropriado diante de outra mulher. A polícia foi chamada imediatamente e, devido ao seu histórico violento, Gary foi finalmente condenado e sentenciado a 15 anos de prisão. Esse caso foi realmente muito trágico. Não só a Nona perdeu a vida, mas o culpado escapou impune repetidas vezes. Embora Gary esteja preso, não é por ter tirado a vida da Nona. Tecnicamente, o caso da Nona segue sem solução, mesmo com a polícia sabendo quem fez isso. Nona tinha apenas 19 anos, e tantos planos para si mesma. Queria ser professora de música e tinha toda a vida pela frente. Depois de passar por tanto trauma e dor, Nona não merecia ter sua vida encerrada de forma tão brutal e sem sentido. Sua família e amigos sentiam falta da jovem linda e carinhosa todos os dias. Só nos resta torcer para que os investigadores achem provas e condenem Gary pelo assassinato de Nona. Para que a família Dirksmeyer possa enfim ter algum encerramento e seguir com suas vidas. Quanto a Kevin, ele não só perdeu sua namorada naquele dia fatídico, mas também todo o seu futuro. E descobrir que sua namorada de 5 anos também o traía pelas costas, bem, isso só tornou as coisas muito piores. Diante desse evento monumental, Kevin decidiu mudar de caminho e estudou direito. Ele acabou se tornando advogado em 2011 e também processou 2 policiais que o acusaram injustamente. Mas infelizmente, esse processo não foi adiante. No final, Nona perdeu a vida por razões desconhecidas. Kevin II perdeu a vida que achava que tinha. E para quê? Bem, essa é uma pergunta que provavelmente nunca será respondida, mas Kevin dedicou sua vida ao estudo e prática do direito, prometendo nunca mais permitir que uma injustiça tão grande aconteça novamente. Mas infelizmente para Nona, sua família e todos aqueles próximos a ela, o dano já foi feito. As pessoas fazem loucuras. Quando estão apaixonadas, tendem a deixar as emoções controlarem suas ações em vez de pensar com lógica e razão. Mas se você fosse listar as coisas mais loucas que alguém já fez em nome do amor, tenho certeza de que o assassinato provavelmente faria parte dessa lista. Bem, o caso que vamos revelar hoje é pesado na parte da loucura, embora eu não tenha certeza sobre a parte do amor. Ninguém em sã consciência recorreria ao assassinato para manter alguém por perto. Mas Zuzu Virk, de 21 anos, era estudante do 3º ano na Universidade Estadual de Soulrus e apaixonada pela natureza e vida selvagem. Ela tinha um apetite por aventura, e experimentar coisas novas fazia parte da sua personalidade. Então, quando os pais de Zuzu tentaram de tudo para entrar em contato com ela e foram recebidos com silêncio. Quando Zuzu não apareceu para uma prova importante, tudo ficou suspeito. Onde estaria Zuzu? Será que estava machucada ou em perigo? Ela não poderia simplesmente ter sumido do nada, certo? Bem, o caso de Zuzu Virk é cheio de mistério e sofrimento a cada novo acontecimento. Devastação e o pior medo de todos logo se seguem.
Bem-vindo às histórias de crimes reais. Sou Ty Knotts, seu apresentador, e trago novos documentários toda semana. Sem narrações de IA, sem drama desnecessário, apenas uma vítima com uma história para contar. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, aperte o botão de inscrever-se. É grátis e te mantém atualizado com meus próximos vídeos. Mas Zuzu Renee Virk nasceu em 21 de abril de 1995, filha de Lori e Glenn Virk em Keller, Texas. Ela tinha um irmão chamado Miles, e a família era muito unida, baseada em amor e confiança. Miles descreveu Zuzu como alguém muito divertida de se conviver e disse que ela era a melhor irmã que alguém poderia pedir. Nunca conheci a Zuzu, mas só de ver algumas fotos posso afirmar sem dúvida, essa mulher devia ser uma figura. Ela nunca é vista sem um sorriso enorme, literalmente nunca. A origem do nome da Zuzu é curiosa. Glenn escolheu esse nome para a filha, inspirado na personagem Zuzu Bailey do clássico natalino de 1946, A Felicidade Não Se Compra. Lori e Glenn sempre amaram esse filme e decidiram que, se tivessem uma filha, ela se chamaria Zuzu. Pode se chamar de milagre de Natal tardio ou de timing divino. Mas Lori descobriu que estava grávida em 1994 e 9 meses depois, como esperado, nasceu uma menina saudável. Ela foi chamada de Zuzu, claro. Todos que conheciam a Zuzu perguntavam sobre seu nome diferente. Tanto que ela tinha uma piada recorrente com o pai dela sobre ter um cartão de informações que ela poderia simplesmente entregar para as pessoas. Mas quando chegou a hora de ir para a faculdade, depois de se formar na Timber Creek High School, Zuzu queria ir para a Universidade Sul Ross, em Alpine, no Texas. Alpine é um lugar lindo, com muitos pontos para observar as estrelas. É um lugar tão encantador quanto Zuzu, e ela adorava a ideia de morar aqui. Na universidade, Zuzu estudava Biologia da Conservação. Ela cursava o 3º ano e havia se inscrito para transferência para a Texas A&M University no último ano, com ótimas notas e na lista do reitor. Mas Zuzu não escolheu Biologia da Conservação por acaso. Ela era realmente apaixonada pela natureza, por conservar sua beleza, a vida selvagem e outras criações únicas da natureza. Zuzu era a personificação da ambição. Se ela tinha um objetivo, fazia dele a missão da sua vida alcançá-lo. Isso era realmente admirável em Zuzu, porque ela nunca desistia, mesmo quando as coisas ficavam difíceis. Se ela queria fazer algo e valia a pena o risco, então pode deixar que Zuzu dava um jeito de realizar. Com um sorriso determinado no rosto, a personalidade magnética de Zuzu chamou a atenção de um jovem chamado Roberto Fabian. Roberto era 4 anos mais velho que Zuzu, e ela se sentia atraída pelo seu estilo de vida despreocupado e socialmente ativo. Ele tinha um entusiasmo que Zuzu achava encantador. Segundo o irmão de Zuzu, Miles, Roberto era totalmente apaixonado por Zuzu, e ambos se davam muito bem, mas Lori, mãe de Zuzu, não sentia o mesmo. Lori achava que Roberto era muito arrogante, barulhento e egoísta, e Lori não escondia sua antipatia por Roberto. Mas ela não podia agir, pois Zuzu era adulta e tomava suas próprias decisões. Para Lori, porém, uma coisa era certa. Nunca gostou de Roberto porque não aprovava como ele tratava sua filha. Miles também não podia deixar de pensar que Roberto era muito manipulador e que ele não queria que Zuzu jamais deixasse a região de Alpine. Para contextualizar, Zuzu esperava a carta da Texas A&M e, após se formar, planejava se mudar para o Japão, pois adorava viajar. Mas Roberto claramente não estava na mesma sintonia. Ele sabia o quanto Zuzu queria ir ao Japão, mas simplesmente não concordava e não queria ir. Mas ele também não queria terminar com Zuzu. Por essa clara divisão, muitos diziam que o relacionamento de Zuzu e Roberto era de idas e vindas, pois nunca conseguiam se entender. Zuzu chegou a confidenciar para a mãe dela e admitiu que Roberto não era alguém com quem ela se via passando o resto da vida, e isso era algo que Zuzu sabia desde o começo do relacionamento. Segundo Lori, Zuzu afirmou que seu relacionamento com Roberto era só por conveniência e não duraria para sempre. Mas ela nunca poderia imaginar que esse relacionamento conveniente seria o último dela. Lori falou com Zuzu pela última vez em 10 de outubro de 2016 e atualizaram a conversa. Zuzu disse à mãe que quase contava a Robert sobre sua mudança para o Texas A e Comercial M, o que encerraria o relacionamento deles. Lori também se lembrou de Zuzu falando sobre Robert, planejando levá-la ao cinema em 11 de outubro, mas Lori nunca imaginou que essa seria a última vez que ouviria a voz da filha. Vários dias se passaram, e Lori e Glenn tentaram ligar e mandar mensagens para Zuzu, mas não houve resposta. Isso não era nada normal para Zuzu. Mesmo com a rotina cheia, ligar para os pais e contar sobre o dia era o melhor momento dela.
Por isso, Zuzu não atender ligações ou mensagens era muito preocupante. Lori, desesperada, chegou a enviar mensagem para Zuzu. Por favor, só diga que está viva. Lori chegou a falar com Roberto, que disse não ter visto Zuzu naquele dia e só queria dar um tempo para ela. Roberto então chamou os detetives para uma verificação de bem-estar na casa de Zuzu e, em 14 de outubro, ela foi oficialmente considerada desaparecida. Roberto também foi entrevistado pela polícia porque, segundo Lori, ele teria sido a última pessoa a ver Zuzu. Ao ser questionado sobre Zuzu, Roberto admitiu ter planejado um jantar romântico com ela em sua casa no dia 11 de outubro. Quando Zuzu chegou lá, as coisas estavam indo bem, até que Roberto mencionou sua ex-namorada de passagem, o que fez com que Zuzu ficasse irritada. Ela saiu do AP dele por volta das 2 ou 3 horas. Segundo Roberto, ele tentou ligar para Zuzu e, sem resposta, preferiu dar um tempo para ela. Uma busca massiva por Zuzu foi realizada, incluindo buscas por terra e ar. A busca chegou até o México. Centenas de voluntários a pé e a cavalo percorreram 400 milhas. Horas e mais horas de imagens de câmeras de segurança foram analisadas pela polícia, mas tudo em vão. Cartazes de desaparecida foram colados em paredes, postes e lojas. Onde a família Virk ia, o rosto de Zuzu estava nas paredes. Havia até uma recompensa de $100 mil oferecida por vários departamentos e doações para qualquer informação que levasse ao retorno de Zuzu. Mas a polícia logo anunciou que, infelizmente, havia encontrado um suspeito. Digo infelizmente porque, até esse momento, as pessoas esperavam que Zuzu fosse encontrada sã e salva. Mas depois dessa revelação, bem, as coisas não estavam indo bem. A essa altura, os investigadores já tinham reunido algumas informações que direcionaram suas suspeitas diretamente para o namorado de idas e vindas de Zuzu, Roberto Fabian. Mas como isso aconteceu? Bem, o vizinho de baixo de Roberto, João Franco, tinha algumas informações interessantes sobre a noite em que Zuzu estava na casa de Roberto para o jantar. Chegavam várias pistas sobre o caso de Zuzu. Apesar de os detetives analisarem todas, uma declaração em especial chamou mais atenção. Quando a polícia foi à casa de Roberto, interrogou as pessoas ao redor. Seu vizinho de baixo, João Franco, tinha comentários interessantes sobre ele e revelou fatos que Roberto havia omitido. De acordo com João, ele viu Zuzu chegando no estacionamento com seu carro e entrando no apartamento de Roberto. João também ouviu sons normais de conversa, risadas e o barulho de pratos, como se alguém estivesse preparando comida. Mas um caso em particular ficou gravado na memória de João. Ele se lembrou de ter ouvido alguém dizer "cala a boca" em voz alta depois do jantar, mas foi só isso. Mais tarde, João viu Roberto saindo sozinho do apartamento às 4, já com o carro de Zuzu ainda estacionado fora. João depois lembrou de ouvir discussões e barulhos estranhos do andar de cima, mas não deu importância. Após ouvirem tudo, os investigadores ligaram novamente para Roberto e dessa vez, sua história mudou. Ele contou que, após discutir sobre a ex-namorada, saiu do apartamento e foi de carro até uma leiteria para esfriar a cabeça. Quando ele voltou, Zuzu ainda estava lá, mas saiu minutos depois. Isso levantou suspeitas na polícia, e os detetives logo disseram que não acreditavam na história de Roberto. Roberto permitiu a revista em seu apartamento, onde os detetives acharam algo alarmante. Havia um protetor de colchão, roupas e lençóis desbotados com água sanitária. Além disso, a cama estava totalmente sem lençóis ou fronhas, o que foi estranho para os investigadores. Para aumentar a suspeita, os investigadores perceberam que Roberto se referiu a Zuzu no passado. E depois de todas essas revelações, Roberto se tornou o principal suspeito no desaparecimento de Zuzu. Mas a polícia temia que o desaparecimento de Zuzu pudesse ter escalado para algo mais sombrio. Mas Roberto não era o único suspeito no caso de Zuzu. Parecia que havia um cúmplice envolvido, e não era ninguém menos que o melhor amigo de Roberto, Cris Estrada. Mas como o melhor amigo de Roberto entrou nessa história? Bem, uma entrevista com Cris para o Crime Watch Daily em 6 de dezembro de 2016 chamou a atenção de todos. Cris agia de modo estranho, forçando um sorriso, com expressões e linguagem corporal rígidas e inquietas durante a entrevista. Cris e Roberto se conheciam desde o ensino médio e sempre mantiveram contato. Durante a investigação, descobriram que Roberto ligou para Cris às 3h15 da manhã de 12 de outubro ao verificarem seus registros telefônicos. Ao ser interrogado, Cris disse que Roberto pediu seu cartão de crédito no dia anterior, pois esqueceu o dele em casa. Roberto foi a uma loja de $1 comprar lonas plásticas de pintor.
Aparentemente, Roberto queria usá-las para pintar uma mesa, e foi por isso que ele ligou para Chris às 3 da manhã para pintar uma mesa. Ou Roberto tinha uma agenda bem apertada e só tinha o meio da noite para pintar uma mesa, ou ele tinha amigos incríveis que abriam mão do sono para pintar, disse Mesa. Bem, é seguro dizer que os detetives não acreditaram nem um pouco nessa história. Na verdade, uma amiga de Roberto, chamada Brittany, apareceu com seu próprio depoimento. Dito isso, no dia 13 de outubro, à meia-noite. Chris foi ao apartamento dela, aparentando inquietação e nervosismo, como se tivesse visto um fantasma. Brittany perguntou o que houve e Chris respondeu: "Não quero que você se envolva." Mas também, o que há com Chris aparecendo em todo lugar em horários absurdos da noite. Mas deixando tudo isso de lado, não havia nenhuma prova concreta levando a lugar algum, e o caso da Zuzu estava lentamente caminhando para um beco sem saída. Só havia provas circunstanciais, e mesmo que o Roberto fosse o principal suspeito, simplesmente não havia pistas para conduzir a investigação. Para piorar, Cristiano não ajudava, pois seguia apoiando o amigo e a ideia de pintar uma mesa às 3 da manhã, ao menos na maior parte do tempo. A família Virk fez várias coletivas de imprensa na esperança de encontrar pistas sobre Zuzu. Eles chegaram a pedir diretamente que Roberto ajudasse os investigadores a encontrar Zuzu ou descobrir o que ocorreu com ela. E assim, 3 meses inteiros se passaram. Quando já não havia esperança de resolver o caso da Zuzu ou encontrá-la viva, uma descoberta mudou o rumo da investigação. Mas isso destruiu qualquer esperança de encontrar a pobre Zuzu com vida. Em 3 de fevereiro de 2017, 3 meses inteiros depois que Zuzu desapareceu, um agente da patrulha de fronteira chamado Jared Maynard notou algo em uma vala em uma área remota do condado de Brewster, nos arredores de Alpine. Ao se aproximar, ele percebeu que a terra revirada era, na verdade, uma cova rasa. E também havia pedaços de plástico aparecendo, junto com uma meia azul e um tecido preto. Os investigadores foram notificados imediatamente, e quando a área foi escavada, um corpo enrolado em um plástico de pintor foi exumado. Ao analisar os restos mortais, confirmou-se que eram de Zuzu Virk, 21 anos. Zuzu havia sido assassinada, e seu corpo foi encontrado meses depois em uma vala no meio do nada, a quilômetros de onde ela desapareceu. Foi a notícia que atingiu a família Virk como uma granada, destruindo tudo e todos em seu caminho após a explosão. A filha de Lori e Glenn, irmã de Miles, que tinha planos de abrir as asas e viajar pelo mundo, com tanto ainda para viver, agora se foi. Enquanto os entes queridos de Zuzu estavam devastados, também buscavam justiça por ela, e felizmente a polícia já tinha um suspeito. Veja, o plástico de pintor combinava exatamente com o material que foi comprado por Roberto na loja Dollar General. Os investigadores sabiam que não só Roberto havia tirado a vida de Zuzu, como também tentou se livrar do corpo dela. E qualquer evidência, independentemente de ele admitir ou não, o melhor amigo de Roberto, Cristiano, estava envolvido. Em menos de 24 horas após recuperarem o corpo de Zuzu e reunirem as evidências, Roberto Fabian foi preso por adulteração de provas e ocultação de cadáver. 2 dias depois, Cristiano Estrada foi preso em Phoenix, Arizona, pelas mesmas acusações, mas as de Roberto logo foram agravadas para homicídio. Cristiano se declarou sem contestação em abril de 2018 e teve que testemunhar contra seu melhor amigo, Roberto. No julgamento, os advogados de Roberto destacaram que ele era acusado injustamente de homicídio, pois suas digitais e DNA não foram achados na cena do crime. Assim, ele não poderia ser o responsável pela morte de Zuzu. Roberto afirma que a discussão entre eles foi só verbal e nunca houve violência. Uma colega de trabalho de Roberto também testemunhou e disse que ele era um cara normal, mas após o desaparecimento de Zuzu, ela percebeu uma diferença significativa em seu comportamento. Parecia que ele acompanhava de perto a investigação sobre Zuzu e queria saber o que a polícia havia descoberto. O que é bizarro. No terceiro dia do julgamento, Chris testemunhou e revelou que Roberto o ligou tarde da noite para discutir, abre aspas, uma questão de vida ou morte. De acordo com Chris, Roberto confidenciou a ele que o jantar entre ele e Zuzu tinha corrido bem, mas depois de um tempo, as coisas ficaram físicas. Roberto estrangulava Zuzu e, ao vê-la hiperventilar e parar de respirar, percebeu que havia tirado sua vida. O ataque aconteceu no quarto, e Roberto ainda tentou fazer RCP em uma Zuzu que já havia falecido. Segundo Chris, Roberto entrou em modo de sobrevivência e, conforme ele disse, não queria ser pego. Agora, porém, já é tarde para isso. Roberto tentava fingir que tudo fora um acidente, mas lembre-se,
Ninguém estrangula outra pessoa por acidente. Isso leva muito tempo, vários minutos. Não é algo que você simplesmente faz e diz, opa, foi sem querer. Não funciona assim. Segundo Chris, Roberto ligou pelo menos 12 vezes pedindo ajuda para se livrar do corpo da Zuzu, até visitando sua casa em Alpine. Chris recusou. Chris contou que Roberto implorou para não ser denunciado. Agora, as ações do Chris foram muito questionáveis, porque mesmo que ele talvez não tenha participado da morte da Zuzu, ele deixou de ajudar as autoridades. Ele ocultou informações que poderiam ter ajudado a investigação e a resolver rapidamente o caso da Zuzu. Isso fez seus entes queridos enfrentarem crises de dor, desesperança e incerteza por 3 meses. Em defesa do Chris, ele também estava em uma situação difícil. Ele via o sofrimento da família da Zuzu, mas para ajudá-los a se curar, teria que entregar seu melhor amigo. Era uma situação terrível, mas isso não quer dizer que ele não devesse fazer a coisa certa. Em um momento do julgamento, um colega de cela do Roberto, Roy Roman, da cadeia do condado de Brewster, se apresentou e afirmou que ouviu Roberto confessar que teve que matar a Zuzu porque ela descobriu sobre um relacionamento bissexual entre Roberto e Chris, e aparentemente ela ameaçou expô-lo, deixando Roberto sem escolha, a não ser tirar a Zuzu do caminho de uma vez por todas. Segundo Roy, Roberto estava muito arrependido e chegou a desabar na cela dizendo, "Eu não queria fazer isso." De qualquer forma, em 8 de maio de 2019, após 5 horas de deliberação, o júri chegou a um veredicto. Roberto Fabian foi considerado culpado de todas as acusações. Ele foi condenado à prisão perpétua, com mais 29 anos adicionais por adulteração de provas. Chris Estrada, por outro lado, foi condenado a 42 meses de prisão, mais $317 de custas judiciais pela acusação de adulteração de provas, 1 ano adicional e mais $317 pelas acusações de evasão. Após a sentença de Roberto, a família de Zuzu fez suas próprias declarações, que estavam carregadas de uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza porque eles nunca mais iriam ver Zuzu novamente. E alívio porque Roberto, a pessoa responsável pela morte de Zuzu, finalmente estava enfrentando as consequências de suas ações sem sentido. Mas uma coisa que ainda atormenta a mente de todos é, por quê? Por que Roberto matou Zuzu? Foi apenas porque não conseguia deixá-la ir? Esse foi o motivo para tudo escalar até o assassinato? Realmente Zuzu terminar com ele? Ou essa história sobre um suposto caso com Chris era o verdadeiro motivo? Essas são as perguntas que deixam todos confusos e aterrorizados, porque só Zuzu e Roberto sabem ao certo o que aconteceu na fatídica noite de 11 de outubro e qual foi o ponto de ruptura. A família de Zuzu só sabe que sente muita falta dela. O que parte o coração é que não muito tempo depois que Zuzu desapareceu, seus pais receberam uma carta pelo correio da Texas A&M University, dizendo que ela havia sido aceita. O sonho de Zuzu tinha se realizado, mas ela não estava presente para vivenciar esse momento. É muito trágico para os pais de Zuzu saberem que ela nunca vai se formar ou iniciar sua vida após a faculdade. Essa mulher tinha tanto a oferecer e todas as suas oportunidades foram completamente tiradas por esse homem, no final das contas. A Universidade Estadual de Soha, escolhida por Zuzu, homenageou-a dando seu nome ao anfiteatro, agora chamado Espaço da Zuzu. A Universidade Estadual de Soha criou uma bolsa de estudos em gestão de recursos naturais em homenagem a Zuzu. Um relacionamento arruinou tudo e tirou os sonhos, as ambições e a vida de Zuzu. E é uma verdade amarga que a família Virk tem dificuldade em aceitar. Miles sente muita falta da irmã. Por mais que ela o irritasse, como acontece entre irmãos, Miles está fazendo o possível para se apegar às lembranças de Zuzu, que tornam um pouco mais fácil para ele seguir em frente com a vida. Miles recorda da irmã e da casa que dividiram ao se mudarem para Alpine. Antes do sumiço de Zuzu, Miles a viu lavando a louça na pia antes de dar-lhe boa noite. Essas lembranças de Zuzu, que lhe trazem paz e consolo, também carregam uma imensa tristeza. Ao mesmo tempo, a comunidade de Alpine foi muito solidária com a família Virk. A família expressou gratidão às pessoas que os ajudaram durante esse momento tão difícil. A família Virk acredita que sem o apoio da comunidade da qual Zuzu participava ativamente, teriam perdido o rumo. Na escuridão total do luto, Zuzu era uma sonhadora e ela não ia deixar ninguém impedi-la. Mas uma pessoa decidiu que, se não pudesse tê-la, se não fosse o centro do mundo dela, então não hesitaria em derrubá-la, queimá-la e destruí-la para sempre. Se você segura algo com força demais, inevitavelmente isso vai acabar se quebrando, e a perda dessa coisa pode fazer você perder o controle. Foi exatamente isso que Roberto fez com Zuzu.
Ele tentou mantê-la, mas quando Zuzu resistiu, percebeu que precisava agir. Isso é assustador. É importante lembrar, não perca seu tempo com pessoas que tentam te segurar. Zuzu tinha sonhos enormes de aventura e de fazer a diferença no mundo. Mas Roberto, por outro lado, só queria que ela se sentasse, ficasse quieta e obedecesse a todas as suas vontades. Não se deixe ser segurado por pessoas assim. Zuzu estava tão perto de se libertar das garras desse monstro, mas ela simplesmente não conseguiu sair a tempo. Não deixe que o mesmo aconteça com você. Jamie Beaulieu estava seguindo sua rotina matinal no final de novembro de 2021. Eram 9 horas da manhã. Quando o telefone tocou, ela não reconheceu o número e hesitou em atender, achando que poderia ser golpe. Mas ela atendeu o telefone mesmo assim, e assim que disse alô, seu mundo inteiro virou de cabeça para baixo. A pessoa do outro lado da linha era um representante do consulado americano no México. Ela de repente não conseguia respirar ao ouvir que Sativa Trenço morrera em um quarto de hotel. Sativa era filha de Jamie e estava de férias em Cancún, no México, com seu namorado de 3 anos. O mundo poderia ter acabado ali mesmo, e Jamie não teria nem se mexido, mas ela rapidamente percebeu que havia um trabalho a fazer: encontrar o assassino de sua filha. Bem-vindo às histórias de crimes reais. Sou Ty Knotts e trago novos documentários de crimes reais toda semana. E se você está assistindo a este vídeo, isso provavelmente significa que você se interessa por crimes reais. E é basicamente só isso que fazemos aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, é grátis, e assim você sabe quando posto novos vídeos. Sativa Trenço nasceu em 19 de maio de 1995 em Spokane, Washington. Quando ela tinha 12 anos, a família Trenço se mudou para Cheney, e esse foi o lugar que Sativa passou a chamar de lar. Ela tinha uma irmã chamada Micaela, e as duas eram muito próximas. Elas não eram apenas irmãs, mas basicamente melhores amigas. Sativa estudou na Cheney High School, onde se formou em 2013 e depois se matriculou na Eastern Washington University, onde estudou ciências do exercício. Sativa queria seguir carreira em fitness e treinamento com o objetivo de se tornar massoterapeuta. Agora, se você precisava de alguma confirmação de como Sativa era brilhante e carismática, ela foi eleita a estudante com a risada mais contagiante no ensino médio. Sei que isso acabou virando um clichê no True Crime, mas Sativa, sinceramente, era o tipo de pessoa que amava tudo o que era alegre, fosse o sol brilhando, cores vivas, um bom filme ou uma comida deliciosa, ela simplesmente amava viver. Em junho de 2017, depois de se formar na EUU, Sativa se mudou para Milton, Washington, e queria abrir dispensários na região. Apesar de mudar para um lugar onde não conhecia ninguém, a transição foi tranquila. Por ser uma pessoa tão amigável e extrovertida, ela fez novos amigos muito rápido e se estabeleceu em Milton em tempo recorde. Logo, sua personalidade contagiante chamou a atenção de uma pessoa muito especial, e o nome dele era Taylor Allen. Sativa e Taylor se conheceram trabalhando em Cheney, e segundo conhecidos de Allen, eram totalmente opostos. Sativa era aventureira, carinhosa e um sopro de ar fresco, enquanto Taylor, desde o início, era um cara estranho e mais reservado que ela. Não há problema em serem opostos num relacionamento. Se são uma equipe de verdade, significa que cada um cobre áreas diferentes, sendo especialista em coisas distintas. Mas o problema era que Taylor também era muito inseguro. Por algum motivo, era quase como se ele sentisse que não merecia Sativa e achava que ela ia deixá-lo ou trair ele ou algo assim. Agora, ele não sabia o que ou porquê, mas estava bem claro que ele era paranoico. Quando a ansiedade tomava conta dele, ele se pegava rastreando a atividade no celular da Sativa pelo seu laptop. Cada mensagem que Sativa recebia no celular, Taylor recebia ao mesmo tempo no laptop dele. Isso era claramente insano para qualquer pessoa de fora. Taylor era charmoso, simpático e um cara bem tranquilo, mas por trás das portas fechadas, ele estava lutando. Logo, Taylor passou a isolar Sativa, impedindo-a de ver família e amigos. Quando ela tentava, ele ficava muito chateado. Depois, Sativa questionou se a viagem valia a pena, então passou a ficar em casa e se isolar. Isso já era ruim o bastante. Para agravar, Taylor logo caiu no vício, tornando tudo ainda pior. Taylor já era paranoico sem ter a mente alterada, mas agora ele estava muito pior.
Sativa estava conversando com uma amiga e quando Taylor estava sob efeito, a palavra que ela usava para descrevê-lo era, abre aspas, uma besta literal. É seguro dizer que Sativa não estava bem e claramente Taylor também não. Além disso, Taylor se envolveu com tráfico de drogas ilegal e enfrentou vários problemas com a lei. Ele chegou a ser preso por distribuição em um certo momento, e foi aí que as coisas pioraram ainda mais. A irmã de Sativa, Micaela, visitava com frequência e mesmo sem ver Taylor, não conseguia desviar o olhar dos buracos nas paredes, prateleiras quebradas, mesas e cacos de vidro espalhados pelo apartamento. Mas mesmo tendo suas suspeitas, Micaela afastava todas elas por causa de Sativa. De alguma forma, Taylor conseguiu arruinar seu relacionamento com Sativa. E agora ela se sentia presa, forçada a mentir por Taylor e a encobrir os erros dele. Mesmo que Sativa quisesse ir embora, Taylor fazia de tudo e ameaçava tirar a própria vida se ela o deixasse. Bem, em novembro de 2021 era dia de ação de graças, e Sativa queria visitar a família dela. Já fazia tanto tempo, e ela só queria colocar a conversa em dia com a família e os amigos. Mas Taylor tinha outros planos. Ele havia marcado uma viagem para Cancún no mesmo dia em que Sativa visitaria a família. Agora, nós não sabemos ao certo se isso foi intencional ou se era para ser uma surpresa de última hora para Sativa. Muitos acham que Taylor praticamente obrigou Sativa a escolher Cancún com ele ao invés do dia de ação de graças com a família dela. Vendo o quão isolada Sativa estava, ela acabou escolhendo ir para Cancún. Não me entenda mal, Sativa amava Cancún, um dos seus destinos favoritos de férias. Muitos acham que foi por isso que Taylor escolheu esse lugar, pois sabia que Sativa não recusaria. Quando a notícia saiu, amigos e familiares ficaram um pouco chocados, mas um ex-amigo de Sativa tinha uma história interessante para contar. Stacia Shirley, que já tinha sido chefe tanto de Sativa quanto de Taylor no passado, tinha muito a dizer sobre Taylor, e não era nada bom. Segundo Stacia, Taylor tinha, abre aspas, um temperamento ridículo. Ela recorda vividamente um incidente marcante em que Taylor se frustrou montando uma mesa de trabalho para ela. Ele descontou a raiva na mesa, quebrando-a em pedaços com um martelo de borracha. Percebe-se que Taylor não gostava quando as coisas não saíam como queria, e nem os móveis escapavam de seus acessos de fúria. Bem, esse era o homem com quem Sativa namorava há 3 anos, e de quem já tentara terminar várias vezes. No fim, Taylor sempre achava as palavras certas para trazê-la de volta. Esse homem enfrentava sérios demônios internos. Sativa resolveu seguir com o plano de viagem para Cancún. Mas assim que ela voltou para Milton, já era o bastante, e ela planejava terminar de vez com Taylor. Mas isso nunca aconteceria porque Sativa não voltaria de Cancún, pelo menos não com vida. 25 de novembro de 2021 foi o dia em que Sativa e Taylor partiram para Cancún, e como era típico de Taylor, ele não conseguiu embarcar no avião sem discutir com Sativa. Paz e sossego pareciam desconhecidos para esse homem, e as férias começaram de modo nada agradável. Ao partirem, Sativa desejou feliz dia de ação de graças a Micaela por mensagem e disse que a amava. Ela passou os 2 dias seguintes postando fotos, curtindo o sol e o clima, parecendo muito feliz. 2 dias após o início das férias, amigos de Sativa contataram Micaela. Antes disso, Sativa enviava mensagens, fotos e novidades da viagem o dia todo. De repente, Sativa parou de responder ligações e mensagens. Um amigo dela ainda compartilhou uma informação preocupante. Ela contou que Sativa mandou mensagem dizendo que ela e Taylor discutiram, e a situação foi tão séria que Sativa se machucou e precisou levar pontos. Isso alarmou a família de Sativa, pois nunca tinham chegado a esse ponto antes e não entendiam como tudo escalou tão rápido. Eles tentaram ligar para Sativa, mas ela não atendia. Tentaram mandar mensagens, mas não tiveram resposta. Conforme a tarde virou noite, as coisas só pioraram cada vez mais. Sativa estava completamente desaparecida e todas as mensagens e ligações para ela estavam sem leitura e sem resposta. Quando o ar frio da noite lentamente deu lugar ao calor do sol da manhã, a mãe de Sativa recebeu a ligação, aquela ligação das 9 da manhã que é o pior pesadelo de qualquer pai ou mãe. Um dia terrível. No final de novembro de 2021, a mãe de Sativa recebeu uma ligação do consulado americano no México, e as palavras que o representante disse pararam o mundo de todos. Sativa foi encontrada sem vida em seu quarto de hotel. Ela não estava apenas sem vida, mas bastava olhar para ela para perceber que tinha passado por algo realmente perturbador. Não havia parte do corpo dela sem machucados. Era absolutamente horrível.
Para a família de Sativa, entender como tudo chegou a esse ponto foi uma batalha difícil, envolvendo centenas de quilômetros e uma grande barreira linguística. Não seria fácil, mas os entes queridos de Sativa precisavam de respostas. Então, mesmo sem saber exatamente como tudo tinha escalado, Micaela e o resto da família de Sativa conseguiram juntar as peças. Segundo testemunhas, imagens de câmeras e a polícia, o dia em que Sativa morreu tragicamente era normal. Quero dizer, tão normal quanto possível, estando de férias em outro país com um homem que te dá arrepios. O casal foi visto em um restaurante na noite de 26 de novembro e, segundo testemunhas, não discutia. E as coisas estavam normais, mas nada foi normal depois disso. Após o jantar, Sativa e Taylor foram ao bar. Depois de alguns drinks, Sativa viu Taylor ficando íntimo de outra mulher, o que naturalmente gerou uma discussão entre eles. Sativa estava magoada e irritada porque Taylor flertou com outra pessoa na sua frente, mesmo após tudo que ela passou e das várias tentativas de terminar, nada mais fazia sentido. Depois de ser pego e confrontado por Sativa, Taylor, um homem de 31 anos, começou a agir como uma criança petulante. Fazendo birra, pegando coisas e jogando-as pela sala, e simplesmente agindo de forma insana. A segurança do bar pediu para Taylor sair e, indo ao quarto do hotel, Taylor pulava cadeiras e cercas caindo no chão. No processo, sendo um verdadeiro encrenqueiro. A equipe de segurança pediu para Sativa não deixá-lo sair do quarto do hotel pelo resto da noite. Após esse fiasco, Sativa e Taylor estavam em seu quarto. Mas muitas ligações foram feitas para a recepção sobre gritos que foram ouvidos vindo do quarto deles, gritos femininos. Quando os funcionários do hotel foram ao quarto andar verificar, ficaram chocados ao ver Sativa com um corte profundo de cerca de 4 centímetros no queixo. Embora não saibamos tudo o que ocorreu no quarto de hotel, pelos gritos e 3 anos de abuso de Taylor, é fácil supor que a briga saiu do controle. E dessa vez, Taylor conseguiu ferir Sativa. O corte era tão profundo que precisou de pontos, então Sativa teve que ser levada até o saguão para ver um médico. Mas onde estava Taylor? Ele saiu pela janela do hotel e estava deitado perto das unidades de ar-condicionado, visivelmente intoxicado. A segurança do hotel se aproximou, enquanto ele balbuciava sobre pular da varanda e não saber onde estava. A equipe até chamou a polícia. Antes da chegada dos policiais, Taylor foi levado ao quarto, então a polícia não falou com Taylor ou Sativa. Se tivessem falado, talvez tudo fosse diferente. Enquanto ela recebia pontos, o médico parecia preocupado com Sativa. Ela insistia que caiu, que Taylor não a machucou e que se amavam. Dizem que o médico ofereceu outro quarto para Sativa passar a noite, mas ela recusou. Essa afirmação foi contestada pela irmã de Sativa, que ficou frustrada porque sua irmã estava em outro país, sem falar o idioma e sofrendo abusos de um homem. 3 vezes maior que ela estava naturalmente apavorada, e há uma grande chance de que ela nem sequer tenha entendido o que o médico estava oferecendo para ela. Considerando a barreira do idioma, é realmente frustrante porque ninguém realmente sabe o que aconteceu. E como todo mundo no México fala espanhol e Sativa não entendia o idioma, tudo isso é muito confuso. Depois de receber os primeiros socorros, Sativa voltou para o quarto com Taylor, só que dessa vez era um quarto diferente. Eles foram transferidos para o primeiro andar para que Taylor não pulasse da varanda novamente. Depois disso, não sabemos como as coisas aconteceram, só isso. Tarde da noite, algumas pessoas no mesmo andar que Taylor e Sativa ouviram gritos de uma mulher vindo justamente do quarto de Sativa. Mas dessa vez, infelizmente, eles não avisaram ninguém, nem mesmo a recepção, e muito menos a polícia. Depois de tudo o que tinha acontecido, os vizinhos simplesmente ignoraram. O chefe de segurança do hotel também ouviu os gritos de uma mulher, mas não fez nada. Os funcionários e a segurança do hotel pareciam ter medo de Taylor, pois ele era grande e agressivo. Lembro que essas pessoas são responsáveis pela segurança do hotel e hóspedes, mas ainda assim têm muito medo de alguém para confrontá-lo. Bem, na manhã seguinte, Taylor, recém-saído do banho, foi até a recepção e com uma voz fria e calma, disse à recepcionista que sua namorada estava inconsciente. Quando os funcionários do hotel entraram no quarto de Sativa, encontraram uma cena horrível. Sativa foi achada de bruços no chão, perto da cama, com o corpo inteiro coberto de hematomas, ferimentos e arranhões. Foi simplesmente terrível. O que era tão assustador é que sua bolsa estava pendurada no ombro. Era como se ela estivesse pegando sua bolsa e seus pertences para tentar fugir de Taylor, mas obviamente ela não conseguiu.
Nem preciso dizer que quando os investigadores chegaram, ficou claro que Sativa não estava simplesmente inconsciente, ela havia perdido a vida. O corpo de Sativa foi levado para uma autópsia, e assim que o legista a examinou, ficou claro o que havia acontecido. Taylor espancou Sativa tão brutalmente que ela ficou irreconhecível e, infelizmente, ele tirou sua vida com as próprias mãos. Sativa apresentava ferimentos de defesa. Tentou se proteger, mas infelizmente não conseguiu salvar sua vida. Para comparação, Sativa pesava pouco mais de 63 quilos enquanto Taylor pesava 118 quilos. Sativa foi completamente dominada por um homem que era maior e mais forte do que ela, sem contar que era violento até o último grau. A morte de Sativa foi tão trágica e angustiante que sua família ainda não acredita. Eles se culpam por não perceberem os sinais e não agirem. É simplesmente de partir o coração. Bem, agora a polícia precisava pegar o culpado e, felizmente, não demorou muito para eles perceberem quem era. Após ouvirem as testemunhas e descobrirem os fatos do assassinato de Sativa, Taylor Allen foi preso imediatamente. Como Sativa era de Washington e foi assassinada em Cancún, sua família queria que seu corpo fosse trazido aos Estados Unidos. A família Transu queria realizar outra autópsia e também queria enterrá-la no lugar onde ela nasceu e viveu toda a sua vida. Mas, como todos sabemos, trazer um corpo de outro país para o país de origem é caro, e infelizmente a família de Sativa não conseguiu trazê-la de volta imediatamente. Micaela criou uma vaquinha online para arrecadar dinheiro, trazer Sativa de volta, garantir um enterro digno e buscar justiça. Micaela não estava disposta a desistir. Ela estava determinada a buscar justiça para sua irmã, que era uma pessoa feliz, alegre e amorosa. Seu único erro foi permanecer e suportar o tormento mental, físico e emocional de Taylor por tanto tempo. O caso de Sativa será conduzido pelas autoridades mexicanas, o que significa que o julgamento também será realizado lá. Isso é outro grande problema. A barreira linguística persiste e a família de Sativa precisa viajar com frequência dos Estados Unidos ao México, o que rapidamente se torna muito caro. Em 8 de dezembro de 2021, a família Transu falou com um advogado que contatou os promotores. No dia seguinte, o corpo de Sativa foi levado aos Estados Unidos. Sua família pôde sepultá-la, mas o caso ainda não havia terminado. A família Transu foi assegurada de que o caso de Sativa seria atribuído a um dos juízes mais rigorosos do México. O novo ano chegou e, em abril de 2022, a defesa de Taylor solicitou e obteve mais 2 meses para investigar o caso. Mas mesmo depois de mais de 2 anos terem se passado, não houve mais atualizações sobre o julgamento de Taylor, e não está claro nem mesmo qual é o motivo da demora. Os promotores estão buscando uma sentença de 50 anos, que é o máximo para feminicídio no México, mas por que Taylor ainda não foi sentenciado, ninguém realmente sabe. Mas lá na prisão mexicana, descobriram que Taylor havia se juntado a um cartel e fez muitas coisas questionáveis para tentar comprar sua liberdade e supostamente escapar da prisão. O tempo dirá se esse plano dará certo, mas provavelmente não vai. A justiça pode ser lenta, mas eu só espero que a família de Sativa, depois de toda essa luta e idas e vindas, consiga justiça para sua filha. Agora, só resta aguardar a decisão do sistema de justiça mexicano, mas Taylor aparentemente não é o único culpado. Micaela suspeita disso. A mãe de Taylor, Rosa Duran, é suspeita de invadir o apartamento de Sativa após sua morte e roubar seus pertences, incluindo um cofre, as chaves dos carros de Sativa e Taylor e várias outras coisas. Ela era a única mulher que ligava sempre para o condomínio da Sativa, exigindo entrar, mas, por não constar no contrato de aluguel, sempre teve a entrada negada. Mas de repente, nessa mesma época, ocorreu a invasão e as ligações da Rosa cessaram. Parece suspeito, se quer minha opinião. Para piorar, o cão de apoio da Sativa, Shadow, também está sob os cuidados da Rosa desde que o casal foi para Cancún, algo que a Sativa nunca aprovou. Micaela disse que Sativa jurou salvar o Shadow da Rosa assim que voltasse das férias, mas esse dia infelizmente nunca chegou, e agora o Shadow está preso. Se há algo a saber sobre o relacionamento de Sativa e Rosa, é que não se davam bem, segundo Sativa. Rosa controlava Taylor o tempo todo e tentou manipular Taylor e Sativa para que se mudassem de vez para um duplex perto dela após voltarem de Cancún. Então dá pra ver que filho de peixe, peixinho é. Tanto o Taylor quanto a Rosa precisam ser responsabilizados pelo que fizeram e pelo que ainda fizerem. Eu só espero que esse caso chegue ao fim logo, mesmo que 50 anos não seja nem de longe tempo suficiente para um homem como o Taylor.
Vou garantir que a justiça seja feita pelo sistema judiciário mexicano, pois Sativa e sua família não mereciam o que passaram nem o que ainda enfrentam. Micaela fez da educação sobre sinais de relacionamentos abusivos sua missão. Ela incentiva quem está preso a buscar ajuda e sair. Ela realmente acredita que Sativa gostaria que sua história mudasse vidas, e Micaela promete nunca parar de lutar. Ela não quer que nenhuma outra mulher passe ou sequer experimente o que sua irmã passou. Esse é um caso que você provavelmente já ouviu várias vezes. Mas é realmente alarmante a quantidade de pessoas que estão presas em relacionamentos e casamentos abusivos. Esse é um ciclo assustador. Sair de um relacionamento com alguém que você teme é aterrorizante. Que o caso de Sativa sirva de exemplo para quem passa por situação semelhante. Esperar as coisas melhorarem não resolve, na verdade, provavelmente só piora. Se você teme pela sua segurança, pela sua vida ou pela segurança e vida dos seus filhos, você precisa sair agora. Não acabe como Sativa, por favor, deixe o caso dela ser a sua luz para sair dessa escuridão. Eu não quero ver nenhum de vocês acabar virando uma história de crime real como Sativa, ou Joshua Hilbertling, ou Danielle Finlay Jones, Danielle Nemetz, Alicia Bromfield, Carlin Ramirez, James Barry, Angie Barlow. Basta um momento para tudo mudar, mesmo que você ache que todo dia é igual. Você acorda, vai trabalhar, resolve coisas, encontra os amigos, volta para casa, come, dorme, repete. Mas basta um minuto, até mesmo um segundo, para tudo virar de cabeça para baixo, e aí nada mais é igual. E pela primeira vez, sente falta da rotina cíclica e previsível da sua vida. Foi exatamente o que ocorreu com a família Barry, quando James Barry, de 21 anos, foi brutalmente atacado em casa. O que começou como um jantar de família tranquilo se transformou na noite mais traumatizante da vida de todos. Isso mostra como uma única coisa pode mudar completamente o rumo da sua vida, ou até mesmo acabar com ela. O caso trágico de James Barry é inacreditavelmente terrível, porque a emoção que levou o autor a tirar a vida de James era algo que muitas pessoas enfrentam. E isso era simplesmente mágoa e talvez um pouco de raiva. Bem-vindo às histórias de crimes reais. Se você é novo por aqui, eu sou seu apresentador, Ty Knott, e posto novos documentários de crimes reais toda semana. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo e gosta do que vê, aperte o botão de inscrever-se. Não custa nada e te mantém atualizado com todos os meus vídeos mais recentes. James Nicholas Barry nasceu em 28 de maio de 1995 em Wellington, Flórida, filho de seus pais, Nicola e James Barry. Ele também tinha uma irmã mais velha, chamada Alexandra. Ao crescer, James era definido como gentil, tímido e bondoso. Ele tinha poucos amigos, era muito ligado à família, mas não era tão extrovertido ou imprevisível quanto outras crianças. James e sua irmã Alexandra eram melhores amigos e passavam quase todo o tempo em casa com seus animais. A família Barry tinha 5 cavalos, 5 cachorros e 5 gatos, mostrando sua paixão por animais. Segundo Alexandra, James era um bom garoto que nunca se envolvia em situações perigosas ou encrencas. Ele era um garoto educado e passava quase todo o tempo fora com seu melhor amigo, brincando de pega-pega, pegando sapos e girinos e vivendo uma infância normal. Mas em 2002, quando James tinha apenas 7 anos, infelizmente, seus pais se separaram. Nicola e James perguntaram às crianças com quem elas queriam morar. Aliás, por favor, nunca, jamais faça isso. Não é responsabilidade de uma criança pequena tomar decisões entre seus 2 pais. É incrivelmente prejudicial e, sinceramente, simplesmente irresponsável. Mas de qualquer forma, James decidiu morar com a mãe e Alexandra decidiu morar com o pai, dividindo a família exatamente ao meio. Apesar disso, James aprendeu a ser muito responsável, além de se tornar um jovem bondoso e compassivo. Ele até cuidou da mãe, que infelizmente foi diagnosticada com câncer de mama em determinado momento. Foi um período muito difícil para Nicola e para o restante da família Barry, mas juntos eles conseguiram superar. E Nicola conseguiu sair dessa fase terrível da vida dela com o filho ao lado. Com o tempo, a mãe de James começou a namorar um homem chamado Guy Hand, e James Sr. acabou se casando com outra mulher chamada Tricia. Mas mesmo que a dinâmica familiar tivesse mudado completamente, a família Barry ainda era bem unida no final de tudo.
Na adolescência, James não era um garoto popular na escola. Sua única fuga era jogar videogame, que era uma das muitas coisas que ele e Alexandra faziam juntos, enquanto Alexandra parou de jogar. À medida que ela foi crescendo, James continuou profundamente apaixonado pelo hobby durante toda a sua vida. Mas mesmo que James passasse a maior parte do tempo sozinho em casa, logo conheceu alguém especial, e o nome dela era Melanie A.M. E ela também era uma gamer, além de ser estudante da Seminole Ridge Community High School, a mesma escola que James frequentava. Os dois se deram bem imediatamente, e o que começou como uma amizade se transformou em algo mais. Os pais de Melanie eram originalmente do Camboja, e ela também tinha parentes em Maryland. Melanie também era muito tímida e extremamente reservada. Aquele tipo de pessoa com quem você precisa se inclinar um pouco mais para conseguir ouvi-la direito. Esse era o tipo de pessoa que Melanie era. Mas, após começar a namorar James, ela virou praticamente parte da família Barry. Todos ficaram extremamente felizes por James. Esse foi o primeiro relacionamento sério dele, e conhecer Melanie também fez com que James saísse um pouco da sua concha. Ele estava mais confiante e à vontade, e até amigos e família de James notaram a mudança positiva. Melanie passava feriados como Natal e Ação de Graças com a família Barry, e Nicola, mãe de James, sempre elogiava ela. Praticamente de forma exclusiva, James e Melanie se completavam, e estavam completamente apaixonados um pelo outro. Logo, James se formou no ensino médio e se matriculou na Palm Beach State College. Melanie logo conseguiu seu jet, e dizem que ela então foi para Palm Beach para ficar mais perto dele. Quando tinha 21 anos, James morava em Loxahatchee, Flórida, e trabalhava meio período. E no geral, ele estava indo muito bem, cercado por pessoas que amava. Mas tudo isso estava prestes a mudar. 16 de novembro de 2016 foi o dia em que a família Barry estava se preparando para o jantar. James também convidou Melanie, e as coisas tinham corrido muito bem. A família se reuniu, conversou, saboreou uma deliciosa refeição e aproveitou a companhia. Avançando para 1h52 da manhã, no dia 17 de novembro, o 911 recebeu uma ligação frenética de Nicola, mãe de James. Nicola estava muito angustiada ao telefone e foi ouvida repetidamente dizendo que seu filho estava sangrando muito no chão da casa deles. Os paramédicos foram acionados e, quando chegaram ao local, se depararam com o que só poderia ser descrito como um pesadelo horrível. Por onde olhavam, os paramédicos viam tudo coberto de vermelho, do corredor à porta da frente e o chão que seguia para dentro da casa. Era uma bagunça, como uma cena de filme de terror. Quando os paramédicos se aproximaram do quarto de James, a cena diante deles foi de partir o coração. A mãe de James, Nicola, o namorado dela, Guy, e o melhor amigo de James, Jeff, estavam todos no chão tentando ajudar James, mas não estava funcionando. Tragicamente, James, de 21 anos, não pôde ser salvo. Todos nós esperamos perder a vida um dia cercados pelas pessoas que mais amamos, mas uma cena como essa nunca é o que imaginamos. Isso foi horrível. A polícia chegou rapidamente porque os ferimentos de James eram compatíveis com o ataque por objeto cortante. Enquanto os detetives investigavam o que ocorreu com James, a notícia de sua morte se espalhou rapidamente. A irmã dele, Alexandra, foi avisada por Nicola e ficou completamente chocada com a notícia. Toda a situação só piorava a cada ligação que a família fazia. Enquanto isso, a polícia vasculhava a área tentando achar algo que explicasse o que aconteceu com James e quem fez aquilo. Felizmente, os detetives acharam uma arma suspeita na bancada da cozinha. Era uma faca longa, curva e afiada, e pelo que parecia, era a arma que tinha sido usada para tirar a vida de James. A polícia não podia prender o autor só com a arma do crime, então precisou interrogar quem estava na casa. No começo, na cabeça deles, qualquer um podia ser suspeito. Do melhor amigo de James até a própria mãe dele, todos estavam no radar da polícia. Os detetives falaram primeiro com Jeff, melhor amigo de James, e logo souberam que eles moravam juntos na época. Jeff contou os acontecimentos de algumas horas antes e foi traumatizante para ele, para dizer o mínimo. Jeff se lembrava de ter ido dormir por volta das 22 horas, naquela noite depois de jantar na casa Barry. James estava jogando videogame naquele momento e nada parecia fora do normal. Mas de repente, depois de algumas horas, James acordou Jeff e disse algo como: "Acho que acabou." James ainda estava muito grogue e mal se lembra da conversa, mas disse para James apenas voltar a dormir, o que ele fez. Algum tempo depois.
Tudo o que Jeff ouviu foi um estrondo alto que o fez levantar e ir ao quarto de James, onde presenciou a cena horrível. Mas Jeff se lembrou de um detalhe muito importante sobre a arma do crime. Ele disse que viu a faca no chão, bem ao lado de onde encontrou James. Mas se você se lembra, os investigadores encontraram a faca na cozinha, então como a faca foi parar do quarto para a cozinha? Onde a faca estava originalmente e quem a pegou? Tudo isso era muito confuso para a polícia. Bem, a próxima pessoa na fila era Nicola, e ela estava obviamente completamente abalada, emocional e traumatizada. Não consigo imaginar a mistura confusa de sentimentos com que ela teve que lidar, porque tudo isso aconteceu tão rápido e sem qualquer aviso prévio. Em 1 minuto, você está compartilhando uma refeição incrível com sua família, e no seguinte, sua família está completamente destruída. Após esclarecer a história de Jeff e Nicola, a polícia falou com o namorado de Nicola, Guy, que tentou salvar James. Ele também estava muito abalado e emocionado. Sua história também batia com o que o resto da casa tinha a dizer, mas ele admitiu outra coisa. Guy foi quem pegou a faca no quarto e a levou para a cozinha, mas não foi por má intenção. Guy afirmou que a faca estava exposta e temeu que alguém, em pânico, pudesse pisar nela e se ferir. Então ele tirou a faca do caminho, colocou na cozinha em cima da bancada e foi trabalhar, salvando James. Não foi a coisa mais ideal a se fazer, mas Guy não mexeu na cena de propósito. Quero dizer, estava um caos total lá dentro, e qualquer um de nós pode agir sem pensar. A polícia analisou a linguagem corporal e o tom de voz de Guy, que parecia tão traumatizado quanto os demais na casa que presenciaram a cena. Mas agora que isso estava resolvido, os investigadores voltaram para a varanda. E lá, eles viram algo em cima de uma mesa, havia um telefone sem vigilância com uma capa rosa. Naturalmente, parecia ser o telefone de uma mulher, mas não era o da Nicola, enquanto a polícia tentava descobrir de quem era aquele telefone. Eles foram distraídos pelo som de um carro chegando na entrada e uma mulher desceu. Ela tinha a idade da Nicola e procurava pela filha, desaparecida a noite toda. Os investigadores estavam tão confusos que Nicola, Jeff e Guy precisaram explicar tudo. A mulher era a mãe da Melanie e o telefone também era dela, namorada do James. A polícia então juntou as peças e agora sabia que, além das 3 pessoas com James, Melanie também havia sido convidada para o jantar. Mas onde ela estava agora e por que deixou o telefone? Ela estava em apuros? E será que Melanie também foi atacada e estava em perigo? Naquele momento, os investigadores tinham várias perguntas. Quando falaram novamente com o melhor amigo de James, Jeff, ele trouxe novidades à polícia. Para contextualizar, James se mudou para a casa dos Barry por volta de 2014. Então, James e Jeff eram melhores amigos que se tornaram colegas de quarto. Isso também fazia de Jeff uma testemunha próxima do relacionamento entre James e Melanie. Mesmo feliz por ver James em um relacionamento, ele logo percebeu que Melanie era estranhamente grudenta. Ela queria controlar James e por isso brigavam muito. Ela queria estar onde James estivesse, então largou o ensino médio, fez supletivo e o acompanhou na faculdade perto de Palm Beach. Mesmo sem ser convidada por James para eventos de família ou com amigos, Melanie ficava furiosa e o fazia se sentir culpado até deixá-la ir. Jeff tinha conversado com James sobre o comportamento volátil, instável e estranho de Melanie, mas James não cedeu. Melanie foi seu primeiro amor e ele ignorou todos os sinais óbvios e perigosos. Mas um evento muito significativo fez com que James tirasse os óculos cor-de-rosa e visse Melanie como ela realmente era. Veja, em uma das inúmeras brigas com James, Melanie se cansou e decidiu se vingar dele em dobro. Todos nós sabemos que James amava animais. Bem, ele tinha um aquário de água salgada muito caro em casa, cheio de peixes, e Melanie, em um acesso de raiva, envenenou a água, fazendo com que todos os peixes de James morressem. Esse foi um novo nível para Melanie. Ela já tinha sido mesquinha antes, mas isso foi muito além da mesquinharia. Isso foi simplesmente cruel. Isso até levou James a finalmente terminar com Melanie. Quero dizer, poxa, Melanie tinha acabado de matar uma dúzia de peixes de estimação com a maior cara de pau e sem nenhum remorso. Eu não sei o que Melanie esperava depois de cometer um ato tão cruel e horrível, mas James terminou com ela imediatamente. Mas Melanie agiu como se estivesse surpresa. De alguma forma, eu não sei como alguém pode fazer algo assim e não esperar que haja consequências, mas ela fez. Melanie não ia deixar James ir embora tão facilmente, porém, e ela jurou que iria voltar com ele, não importava o preço.
Mesmo após James terminar com Melanie, ela ainda tentou reatar com ele. E Melanie usou todos os truques possíveis, até ameaçando se machucar caso ela e James não voltassem a ficar juntos. Isso foi um vai e vem tão exaustivo para James. Melanie era obcecada por ele e achava que ele era só dela. Sua família tentou controlar esse comportamento, deixando-a em Maryland por um tempo. E durante esse tempo, James finalmente ficou livre do relacionamento sufocante com Melanie. Mas por mais que eu queira dizer que continuou assim, infelizmente não foi o caso. 3 meses antes do ataque fatal a James, em agosto de 2016, James e Melanie estavam juntos novamente. Não me pergunte como ou porquê, eles simplesmente estavam. Segundo Alexandra, a notícia chocou a todos. Ela realmente achava que James amava Melanie e queria que tudo desse certo entre eles. E isso só mostra o quanto James era realmente compreensivo. Ele queria dar outra chance para Melanie, mesmo depois de tudo o que ela tinha feito. Mas isso acabaria se mostrando um erro, e um erro que eventualmente custaria a vida de James. Até mesmo o pai de James, James Sr., veio até a polícia e revelou uma conversa por mensagem de texto entre o pai e o filho na noite do assassinato. James foi visto dizendo ao pai que terminaria com Melanie, e seu pai apoiou qualquer decisão que ele tomasse. Mas falando em celulares, o telefone de James também foi verificado, e em um aplicativo de jogos havia uma conversa entre ele e Melanie, e era uma conversa de término. James terminou com Melanie por mensagem, e ela ficou muito brava, chateada e cheia de raiva. Depois de ouvir tudo isso, os detetives queriam encontrar Melanie porque ela quase certamente era a pessoa por trás da morte de James. Mas a principal pergunta era, onde estava Melanie agora? Os investigadores procuraram em Palm Beach e perguntaram aos vizinhos se viram algo estranho na noite do crime. Um vizinho trouxe imagens de câmeras que mostravam um Toyota branco saindo rápido da casa de James antes da ligação para o 911. Ao revisar as imagens, o carro foi visto parando em frente à casa de James minutos antes do assassinato. E esse carro branco era obviamente o de Melanie, então os detetives emitiram um alerta estadual para Melanie e seu carro. Mas em pouco tempo, a polícia conseguiu uma pista significativa. Testemunhas viram o mesmo Toyota branco indo para a Turnpike Plaza quase 1 hora após o assassinato. Já estava claro para os detetives que Melanie estava tentando fugir. E para onde ela iria, se não para Maryland? A confirmação veio quando a atividade do cartão de crédito de Melanie indicou Maryland. Assim, os investigadores descobriram seu paradeiro e planejaram abordá-la, já que ela era vista como risco de fuga. Os detetives não queriam só encurralá-la, mas obter uma confissão de Melanie para provar seu envolvimento no assassinato de James. Quando a polícia chegou à casa do primo de Melanie em Maryland, encontrou rapidamente o carro dela estacionado na garagem. Isso confirmou que Melanie estava presente quando os detetives bateram na porta. Primeiro seu primo saiu e conversaram um pouco. Minutos depois, Melanie saiu e parecia nervosa. Às vezes, suas mãos ficavam cruzadas ou se agitavam para todos os lados, e sua voz era quase inaudível. Mas ela imediatamente se colocou em uma situação complicada quando perguntou à polícia. Eu só queria saber quando devo ir para o interrogatório agora. Isso surpreendeu os investigadores, pois não tinham revelado o motivo da visita. O caso de James nunca foi citado. Se isso não bastasse, Melanie também perguntou aos detetives se ela precisava de um advogado, mesmo não estando presa nem sendo acusada de nada. O Departamento de Polícia de Maryland ficou de olho em Melanie enquanto os detetives da Flórida faziam a viagem até Maryland. Quando os detetives da Flórida chegaram em 18 de novembro, eles tinham uma estratégia. Não iam prender Melanie imediatamente. Ainda queriam arrancar uma confissão dela. Primeiro, eles queriam parecer o menos ameaçadores possível para Melanie, para que ela não tentasse fugir de novo. Então, os detetives da Flórida começaram a fazer várias perguntas para Melanie em sua própria casa, sob a impressão de que estavam ouvindo o lado dela da história. Os investigadores eram bons nisso porque, em pouco tempo, Melanie contou tudo. Então, lembra quando James mandou aquela mensagem no aplicativo de jogos terminando com Melanie? Bem, Melanie ficou muito chateada, e obviamente com razão. Mas depois de passar várias horas supostamente chorando descontroladamente, a tristeza dela se transformou em raiva, e algo levou Melanie a ir confrontar James sobre o término. Ela foi de carro até a casa de James, e ali a mente de Melanie ficou sombria. Ela não imaginava James terminando com ela, e o que a abalou foi ouvir que James não a amava mais.
Quando ele disse isso pessoalmente, Melanie não suportou a rejeição e imediatamente pegou uma faca da gaveta, iniciando um ataque brutal contra James. A luta foi da cozinha para o corredor e até o quarto de James, onde Melanie atacou James fatalmente e depois o deixou para morrer. Melanie entregou voluntariamente as roupas que usava ao atacar James. Na ocasião, a polícia apenas solicitou ver as roupas que ela vestia no dia da discussão com James. Mas Melanie entregou as roupas à polícia, permitindo que ficassem com elas. Isso foi muito estranho. Ela era tão aberta com informações e evidências, mas mesmo assim fugiu para Maryland. Isso não fazia nenhum sentido. Por que se dar ao trabalho de fugir se você vai confessar tudo imediatamente? Com todas essas informações, os detetives saíram da casa de Melanie, mas não por muito tempo. No dia seguinte, às 8h30 da manhã, Melanie Iemme foi presa pelo assassinato em segundo grau de seu ex-namorado, James Barry. Ela foi extraditada de Maryland para a Flórida para responder por suas ações. As coisas pareciam bem simples para a polícia. Eles tinham a suspeita algemada e, em breve, a justiça seria feita. Mas houve algumas coisas que aconteceram antes do julgamento. Primeiro de tudo, uma moção pré-julgamento foi apresentada pela equipe de defesa de Melanie. A defesa afirmou que a confissão de Melanie não deveria ser usada no julgamento, pois os detetives a coagiram a confessar, mesmo quando ela pediu um advogado em 3 ocasiões diferentes. Mas, novamente, sei que posso soar repetitivo, ela não estava presa quando isso ocorreu. Ela não estava algemada, nem sequer estava detida, foi interrogada em sua própria casa e ofereceu todas essas informações de forma voluntária à polícia. A confissão era a única prova concreta e direta de que Melanie era quem havia cometido o crime. O restante das provas seria circunstancial, o que arruinaria qualquer chance de condenação. O juiz levou 1 mês para tomar uma decisão e, no final, a moção da defesa foi rejeitada. A confissão de Melanie faria parte do julgamento. O julgamento de Melanie começou em 2018, quando a promotoria apresentou seus argumentos. Eles descreveram Melanie como uma mulher volátil, controladora, manipuladora e obsessiva, que queria James só para ela. E quando percebeu que James estava se afastando, ela fez o impensável, punindo toda a família Barry para sempre com essa perda tremenda. A defesa, por outro lado, tentou colocar o assassinato de James nas costas de ninguém menos que Guy e Nicola, já que Guy foi quem pegou a arma do crime, o que parecia suspeito. Admitidamente, a defesa argumentou que Guy era o autor e Nicola um cúmplice, o que é inacreditável se você quer saber minha opinião. Após 2 dias de deliberação, o júri não chegou a uma decisão unânime, o que foi frustrante para todos. Mas para fazer Melanie enfrentar a justiça, o Estado marcou um segundo julgamento, e o segundo julgamento aconteceu em setembro de 2018. E depois dos mesmos argumentos, finalmente o júri deu o veredito. Melanie foi considerada culpada de homicídio em segundo grau e foi condenada à pena máxima de 50 anos de prisão. Foram necessários quase 2 anos, 2 julgamentos e muitos altos e baixos para que a justiça fosse feita para James, mas finalmente tudo acabou. A família Barry sofreu um trauma inimaginável. Eles não apenas perderam seu filho amoroso, gentil e bondoso, mas a mãe dele também foi acusada de ser cúmplice em seu assassinato. No meio de tudo isso, é um nível diferente de dor e sofrimento. James perdeu a vida porque Melanie não queria terminar com ele. Melanie não suportava imaginar que James a rejeitasse, o que a fez perder o controle e causou um desfecho trágico. Segundo Alexandra, ninguém da família Barry será o mesmo. Eles ficaram traumatizados para sempre. Mesmo que a justiça seja feita, 50 anos não são suficientes para tirar o trauma, a dor e o pesadelo. A rejeição dói muito. Pode ser o fim do mundo para muitas pessoas. Mas recorrer à vingança contra alguém que não sente o mesmo por você não é apenas irracional, como nunca termina bem. Deixar nossas emoções assumirem o controle em situações como essas é um erro prejudicial. Términos são de partir o coração e sim, são incrivelmente dolorosos, mas é algo que acontece com quase todo mundo em algum momento da vida. Mas o que não é normal é arruinar ou acabar com a vida de alguém de forma constante, tudo em nome da vingança.
Tara Grant estava desaparecida havia um mês. Quando a polícia chegou à casa do suspeito com um mandado, ele precisou deixá-los entrar. Enquanto os detetives vasculhavam cada centímetro da casa, perceberam que tudo estava bem, impecável. Mas a busca logo os levou até a garagem. Tudo estava espalhado como em qualquer garagem normal. Era meio bagunçado, mas nada demais. Mas logo eles notaram uma lixeira no canto. Dentro da lixeira havia vários sacos pretos grandes, algo bem comum, até que um dos investigadores tocou em um desses sacos. Era estranhamente macio, mas também firme e pesado. Quando os detetives abriram o saco com hesitação, foram recebidos por um odor inconfundível e pela descoberta de uma cena de crime. Bem-vindo às histórias de crimes reais. Se você é novo por aqui, eu sou seu apresentador, Tyke Knott, e posto novos documentários de crimes reais toda semana. Então, se você gosta de crimes reais clássicos, sem muita inteligência artificial ou drama, aperte o botão de inscrever-se. É totalmente grátis e só garante que você fique por dentro de todos os meus vídeos futuros. Tara Destrap nasceu em Perkins, Michigan. Seus pais, Maria e Geraldo, também tinham outra filha chamada Alicia. Tara cresceu sendo vista como doce, de sorriso contagiante e tinha ótima relação com a irmã. Teve uma infância normal, típica de garota de cidade pequena com grandes sonhos. No ensino médio, Tara era atlética, participava das líderes de torcida, basquete, atletismo e tocava clarinete na banda escolar. Além disso, Tara era muito inteligente e tirava ótimas notas. Ela queria administrar seu próprio negócio um dia. Após o ensino médio, Tara entrou no Bethanock Community College, em Escanaba, e depois transferiu-se para a Universidade Estadual de Michigan para cursar administração de empresas. Em 1995, Tara trabalhava no Washington Group International, no escritório do centro de Detroit, destacando-se por sua ética e personalidade. Logo, Tara seria promovida a executiva na empresa, o que a deixou muito empolgada. Sua vida ia muito bem. Enquanto Tara concluía o curso na Michigan State University, amigos a apresentaram a Stephen Grant, acreditando que combinariam. O pai de Stephen tinha uma loja de ferramentas e quando conheceu Tara, estudava política. Stephen se apaixonou por Tara e sempre a convidava para sair, mas ela não estava pronta para um relacionamento, embora não visse nada de errado nele. Ela só estava em um momento da vida em que realmente não se importava em ter um relacionamento, o que é compreensível. Mas Stephen continuava insistindo para que ela saísse com ele. Mesmo após o encontro, Tara não tinha certeza sobre iniciar um relacionamento com Stephen, que continuou incansável. Bem, só foi quando outra coisa aproximou os dois que eles realmente passaram a se conhecer, e isso foi o luto. Veja, a avó de Tara havia falecido tragicamente, e essa notícia abalou Tara profundamente. O funeral de sua avó ficava a algumas horas de carro da Universidade Estadual de Michigan. Stephen se dispôs a consolar Tara e ficar ao lado dela. Esse foi o ponto de virada para o que surgiu entre Tara e Stephen, pois ela percebeu o quanto ele era atencioso e altruísta. Com o tempo, ela retribuiu seus sentimentos. O casal se mudou para um bairro nobre de Detroit e, após o casamento, teve sua primeira filha, Lindsay, em 2000. 2 anos depois, a família cresceu para 4 pessoas com a chegada de Ia. Tara estava felizmente casada com Stephen e tiveram 2 filhos juntos. Stephen não tinha o emprego dos sonhos, queria seguir carreira política e chegou a trabalhar com um senador enquanto namorava Tara. Após mudarem para a casa da família, Stephen resolveu ajudar o pai no negócio de ferramentas, que era bem flexível. Isso não era um grande problema, pois Tara ganhava bem e, após ser promovida a executiva, podia viajar pelo mundo. Em 2007, ela trabalhava em um escritório do Grupo Washington em Porto Rico. Stephen, por sua vez, havia se tornado um pai que ficava em casa e trabalhava meio período. Com Tara trabalhando em Porto Rico na semana e voltando para Michigan nos fins de semana, o arranjo funcionava bem. O casal contratou uma babá alemã de 19 anos, Verena Dirks, para morar com eles e ajudar Stephen enquanto ele estava na oficina de ferramentas. Stephen levava as crianças à escola, aos treinos e outros lugares. Nos fins de semana, Tara assumia essas tarefas quando estava em casa, com o apoio da babá durante a semana. Então, no geral, a vida de Tara e Stephen estava ótima. As coisas em casa iam muito bem. Eles estavam felizes e em paz. Isso foi até o Dia dos Namorados de 2007 chegar, e Tara não ser encontrada em lugar nenhum.
14 de fevereiro de 2007, o departamento do xerife do condado de McConnell recebeu uma ligação de um homem denunciando o desaparecimento da esposa. Para contextualizar, ela já estava desaparecida há 5 dias nesse ponto, e o marido não tinha notícias dela. Se ainda não adivinhou, quem ligou foi Stephen Grant, denunciando o sumiço da esposa Tara, de 34 anos. Tenho certeza que você se pergunta por que Stephen só relatou o sumiço de Tara 5 dias depois. Os investigadores também questionaram isso. Stephen afirmou que não era a primeira vez que Tara saía de casa, e por isso não chamou os detetives imediatamente após seu desaparecimento. Apesar da suspeita policial, eles decidiram falar com Stephen para saber mais sobre Tara e o dia do desaparecimento. Tara voltou de Porto Rico na noite de 9 de fevereiro, discutiu com o marido e saiu furiosa de casa falando ao telefone, dizendo que encontraria alguém no fim da garagem antes de partir de carro. A polícia iniciou as buscas por Tara. Stephen cooperou, chegou a ir à mídia e implorar pelo retorno de Tara para ele e as crianças. Os detetives logo decidiram entrar em contato com todas as pessoas que Tara conhecia para ver se alguém tinha alguma pista sobre para onde ela poderia ter ido. Eles verificaram passagens aéreas e detalhes de companhias aéreas para ver se Tara tinha viajado de avião para algum lugar ou não. Os investigadores também analisaram o histórico do cartão de crédito dela e nada havia sido usado. Parecia que Tara tinha abandonado tudo e simplesmente ido embora. Estevão também apareceu com algumas informações interessantes. Ele afirmou ter visto trocas de e-mails entre Tara e o chefe dela. Segundo Estevão, os e-mails eram cheios de flertes, indicando que ela poderia estar tendo um caso. Isso só complicou ainda mais a história. Será que Tara deixou a família por um amante secreto? A briga do casal era sobre o suposto caso dela? Quem era o homem misterioso? Por trás do silêncio dela, os detetives tinham várias perguntas passando por suas cabeças. Eles também falaram com Verena, babá de 19 anos que morava com a família e cuidava dos filhos de Stephen e Tara, e ela confirmou a versão de Stephen. Ela disse que Tara saiu de casa furiosa após uma discussão. A polícia analisou os registros telefônicos de Tara e encontrou diversas mensagens de texto e voz de Stephen, perguntando onde ela estava, se estava segura e pedindo que voltasse. Mas é aqui que as coisas começaram a mudar um pouco. As coisas estão prestes a piorar muito. Agora, os detetives já estavam bastante desconfiados de Estevão, e isso vinha do fato de que ele esperou aqueles 5 longos dias antes de relatar o desaparecimento da esposa. O motivo dele era estranho e pouco convincente. Cônjuges costumam se preocupar muito quando seus parceiros somem e vão imediatamente à delegacia, sem esperar um dia sequer. Mas o comportamento de Stephen era simplesmente bizarro. Além disso, os apelos dele à mídia também eram estranhos. O comportamento dele era estranho, e ele nunca chorou pela esposa, mesmo após mais de uma semana do desaparecimento dela. Ele estava preocupado, mas você pensaria que deveria estar arrasado e não estava. Por isso os investigadores quiseram levar Estevão à delegacia para o teste do polígrafo, mas então ele recusou qualquer cooperação. Ele recusou completamente fazer o teste do polígrafo e imediatamente chamou um advogado. Estevão também parou de pedir atualizações à polícia sobre o caso. Na verdade, ele apenas perguntava aos repórteres sobre novidades no desaparecimento da esposa, o que continuava sendo estranho. Os detetives analisaram cada palavra que Estevão disse à mídia e notaram que, em certo momento, ele se referiu a Tara no passado. Isso nunca é um bom sinal. Estevão também falava mal de Tara, sua esposa desaparecida, e fazia comentários desnecessários sobre ela. Como ele era o pai perfeito e Tara sempre ausente, eram comentários desnecessários e todos estavam começando a se confundir. Ele estava chateado ou feliz por ela ter ido embora? Suas emoções mudavam constantemente. Stephen logo disse que sacrificou seus sonhos para cuidar das crianças e permitir que Tara trabalhasse, mas esquece que quase todos os pais fazem isso em algum momento. Seus filhos vêm em primeiro lugar, casamento e filhos exigem compromisso. E não era como se Tara estivesse feliz com a situação também. Quero dizer, sim, ela amava o trabalho dela, mas também odiava deixar a família para trás. Mas quando você está tentando sustentar sua família e trabalhar, então há momentos em que todos têm que abrir mão de alguma coisa. Além disso, Estevão trabalhava, só não era na política como ele sonhava e considerava. A família contratou uma babá para cuidar das crianças o tempo todo, então as alegações dele de ter desistido dos sonhos por elas. Bem, isso não convence muita gente. Ele poderia facilmente ter trabalhado em tempo integral, e as crianças teriam ficado bem. Eu digo tudo isso para dizer que o comportamento de Stephen simplesmente não fazia sentido.
Se tudo isso já não fosse estranho, outra parte do passado de Stephen chegou à delegacia. E era uma ex-namorada, com quem Stephen estava saindo enquanto Tara estava fora da cidade. A ex-namorada de Stephen contou aos detetives que ele a procurou por e-mail pouco antes do sumiço de Tara. Eles conversaram bastante, e as conversas tomaram um rumo bem provocante. Mesmo sem terem se encontrado fisicamente, ele contou à ex que suspeitava que Tara o traía e comparou o casamento a uma multa de trânsito. Basta atenção para não ser pego. Essa declaração já revela tudo sobre Stephen, mas ainda há mais sobre sua infidelidade. Falaremos disso em breve. Mas de qualquer forma, a polícia estava de olho em Stephen, especialmente porque ele adorava conversar. E havia um lugar em particular que ele mencionava repetidamente. Era o Parque Stony Creek. A família frequentava o lugar, e os detetives tinham um pressentimento ruim sobre ele. Eles simplesmente sabiam que iam encontrar alguma coisa ali, e bem, encontraram. Em 28 de fevereiro, investigadores finalmente acharam algo. Na verdade, uma mulher passeava no parque quando encontrou uma sacola plástica. A mulher se aproximou da sacola e conseguiu ver o que pareciam ser luvas de látex brancas e uma cena perturbadora do que parecia ser sangue. A polícia foi chamada imediatamente. E quando a sacola foi examinada minuciosamente, também havia estranhos fragmentos de metal dentro dela. Quando testes forenses foram feitos nas luvas e nos fragmentos de metal, eles continham o DNA da Tara. Isso era perturbador, e a polícia agora sabia que as chances de encontrar Tara viva não eram muito altas. Em 2 de março, a polícia obteve um mandado de busca para a casa de Stephen e Tara. Não se sabe ao certo como conseguiram, mas dada a desconfiança sobre Stephen, acho que não seria difícil convencer um juiz a assinar um mandado. Quando a polícia chegou com o mandado, Stephen apenas saiu, e alguns relatos dizem que foi passear com o cachorro. Eles revistaram todos os cômodos, cada canto e recanto dessa casa, mas não encontraram nada até chegarem à garagem. Insatisfeitos com o que encontraram no restante da casa, os detetives passaram a se interessar especialmente pela garagem. Esse era o último cômodo que poderia dar alguma pista ou evidência sobre o paradeiro de Tara. Enquanto eles vasculhavam a garagem, estava meio bagunçado. Não era como a casa de um acumulador nem nada assim, mas tinha tralha espalhada por todo lado. Mas acho que a maioria de nós consegue se identificar com isso quando se trata das nossas áreas de armazenamento. Porém, ao buscarem mais, encontraram algo. Uma lixeira parecia ter sido empurrada para um canto. Sacos plásticos pretos enchiam toda a lixeira, alguns contendo as mesmas luvas e aparas de metal que foram encontradas no Parque Stony Creek. A polícia revirou cada um dos sacos até chegar a um em particular que eles realmente prefeririam não ter aberto. Ao pegar o saco, o policial soube na hora o que era, mas precisou abri-lo mesmo assim. Quando ele rasgou o saco, foi recebido por aquele cheiro já tão familiar. Ele olhou dentro e avistou um torso completamente vestido. Não demorou para a polícia perceber que estavam olhando para os restos mortais de Tara Grant, de 34 anos. Foi uma cena horrível para a polícia, e eles sabiam que Stephen provavelmente estava por trás desse ato hediondo. Os investigadores levaram 2 dias para conseguir localizar Stephen. Acontece que ele não saiu apenas para passear com o cachorro. Ele havia fugido para escapar da lei. Logo a polícia o encontrou, pois rastreava o telefone de Stephen após ele ligar para a irmã. Isso levou os investigadores ao Parque Estadual Wilderness, no norte de Michigan, a cerca de 320 quilômetros da casa da família Grant. Stephen foi achado encostado em uma árvore, sofrendo hipotermia por falta de roupas quentes. Ele portava álcool, comprimidos e uma arma de fogo falsa. Pelo que parece, Stephen estava pensando em tirar a própria vida, não com a arma, obviamente, mas com os comprimidos e o álcool. Felizmente, isso não aconteceu, embora Stephen estivesse fora de si, alucinando no frio. Ele foi levado ao Hospital do Norte de Michigan para se recuperar antes de ir à delegacia. Mas os detetives precisavam saber por que ele fez o que fez com Tara. No Hospital do Norte de Michigan, Stephen confessou aos detetives em seu leito ter matado a esposa. Segundo ele, Tara chegou em casa após uma longa semana de trabalho. Stephen, muito irritado, achou que era o momento ideal para brigar com a esposa por passar tempo demais no trabalho com um colega. Agora, não sabemos se Tara estava tendo um caso com alguém ou não, mas o fato dessas acusações virem justamente de Stephen, bem, isso simplesmente parecia nojento. Talvez você pense, Stephen nem era um marido tão ruim, tirando, claro, a parte do assassinato.
Afinal, ele nunca teve nenhum relacionamento físico com a suposta namorada. Era tudo só conversa de flerte. Mas aqui está o problema. Stephen estava tendo um caso não só com sua ex, mas também com a babá de 19 anos, Verena. Os dois já tiveram contato físico várias vezes, embora Stephen dissesse que nunca foram até o fim, como se isso fizesse diferença. Stephen, cujo principal trabalho era ficar em casa e cuidar das crianças enquanto sua esposa ia trabalhar, não conseguia nem sequer se manter fiel. Além disso, ele não teve apenas um caso, mas 2. E ao mesmo tempo, é por isso que realmente não sabemos sobre o que foi a discussão. Na noite de 9 de fevereiro, suspeita-se que Tara soube da traição de Stephen e planejava sair com as crianças. Nunca saberemos a verdade com certeza, e acredito que Stephen não é a pessoa mais confiável para acreditar em sua palavra. Mas de qualquer forma, durante a discussão, Stephen empurrou Tara, fazendo com que ela batesse a cabeça na parede. Nesse momento, Tara, furiosa, disse que sairia com as crianças e Stephen nunca mais as veria. Bem, isso foi o limite para Stephen, que avançou sobre Tara e tirou sua vida com as próprias mãos. Com os filhos dormindo no quarto ao lado, o jovem Ian e Lindsay estavam completamente alheios ao fato de que o pai deles estava no cômodo ao lado, a poucos passos de distância, tirando a vida da mãe deles. É algo que ninguém consegue relembrar sem ficar traumatizado. Stephen arrastou Tara até sua caminhonete, levou-a à oficina da família, esquartejou o corpo e colocou as partes em sacos plásticos antes de enterrá-las no Parque Stony Creek. No entanto, o corpo de Tara não foi encontrado lá. Isso porque, ao saber que os investigadores buscariam evidências no parque, Stephen voltou, desenterrou o corpo de Tara e o levou para a oficina da família. Só no dia 1º de março que Stephen ficou preocupado que o corpo começasse a se decompor, então ele levou o corpo para a casa dele e de Tara e o colocou em uma lixeira na garagem, enquanto procurava outro lugar para esconder o corpo, ou o que restou dele, de uma vez por todas. Felizmente, os detetives chegaram à garagem antes que Stephen tivesse tempo de mover o corpo novamente, e foi assim que eles descobriram o corpo desmembrado de Tara. A parte mais assustadora desse crime, além de ser brutal e desumano, foi como Stephen confessou. Falava do assassinato da esposa como se fosse uma terça-feira comum. Chegou até a dar risada em certos momentos da história, como se tivesse apenas derramado café a caminho do trabalho ou algo assim. Foi extremamente perturbador para a polícia ouvir a confissão de Stephen, porque para ele tudo era tão indiferente, ele realmente, genuinamente, não se importava. Após receber alta, ele foi entregue aos delegados do condado de Macomb. E em 6 de março, 4 dias depois de ter sido encontrado quase congelado no Parque Estadual Selvagem de Michigan, Stephen Grant foi formalmente acusado. Em abril de 2007, a confissão de Stephen foi tornada pública, e foi justamente por causa disso que todos ficaram sabendo do caso dele com Verena, de 19 anos, em 21 de dezembro de 2007, 9 meses após confessar ter matado sua esposa. Stephen Grant foi considerado culpado de homicídio em 2º grau e foi condenado a no mínimo 50 anos e no máximo 80 anos de prisão. Ele recorreu das sentenças, alegando que sua confissão foi obtida indevidamente pelos detetives enquanto estava no hospital por hipotermia. Mas o juiz manteve a condenação, então Stephen Grant ficará atrás das grades, com sorte, pelo resto da vida. No final, a irmã de Tara, Alicia, e o marido dela, Eric, acolheram os filhos de Tara e os criaram como se fossem seus, em Ohio. Eu odeio que essas crianças foram obrigadas a crescer sem nenhum dos pais. Mas, se há algum lado positivo, essas crianças tiveram uma sorte incrível de pelo menos terem familiares próximos dispostos a acolhê-las. Porque ninguém quer ir para um orfanato, muito menos para uma instituição pública. Enquanto a polícia finalmente encerrava tudo, uma pessoa não saía da cabeça deles. Os investigadores achavam que Verena poderia ter algo a ver com a morte de Tara. Os detetives suspeitavam que ela era cúmplice, mas além de se envolver com um homem casado, Verena não sabia que Stephen havia encerrado friamente a vida da esposa, pois nem estava na casa da família. Quando isso ocorreu, Stephen mentiu e fez promessas a Verena, que acreditou, mas ela não teve relação com o assassinato de Tara. Mas uma das partes mais devastadoras dessa história ainda estava por vir. Em 13 de junho de 2008, cerca de 6 meses após a sentença de Stephen, o pai dele, William, tirou a própria vida. Ele nunca conseguiu aceitar que seu próprio filho, que ajudou a criar, se tornou um assassino. Para piorar, o filho dele era sócio em seu negócio, e para piorar ainda mais, o corpo de Tara foi desmembrado. Naquele mesmo negócio e naquele mesmo prédio, era algo assombrador.
Os filhos de Tara, com o cabelo castanho cacheado da mãe, cresceram desde aquela noite trágica e assumiram como missão levar adiante seu legado. Lindsay, em 2021, tinha 21 anos e estudava psicologia pediátrica na Universidade Estadual de Ohio, enquanto Ian era calouro na Universidade de Wisconsin. Eles voltam todo ano à cidade natal para a Caminhada da Tara, evento de 5 quilômetros que conscientiza sobre violência doméstica e a importância de sair de relações abusivas. As crianças não têm nenhum desejo de falar com o pai, o assassino da mãe delas. Até onde sabemos, elas nem sequer falaram com ele desde o dia em que foi enviado para a prisão. Tara agora descansa em paz em Escobana, Michigan, e amigos, familiares e entes queridos passam tempo em seu túmulo conversando com ela e sentindo muita saudade. Esse caso foi devastador. Uma mãe trabalhadora de 2 filhos perdeu tudo para alguém que prometeu estar ao seu lado. Alguém com quem ela planejava uma família, mas que se mostrou um monstro. O ciúme dele, a raiva descontrolada e seus desejos destruíram uma família para sempre, deixando todos para trás com cicatrizes que nunca vão se curar enquanto viverem.